Fala galera, Silas Fernandes aqui falando e estamos hoje em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreva no canal que é muito importante você contribuir aí com o nosso canal e vai maratonando aí, gente. Tem vários episódios aí que você pode assistir e acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre uma temática que a mulherada, você já pode sentar aí ó, no seu sofá, aí na sua cama, onde você estiver, pega o caderninho, pega a caneta, anota tudo, porque estamos aqui com duas mães, esposas, empreendedoras, donas de casa. Gente, vamos falar hoje sobre empreendedorismo feminino e eu não tinha, né, outra opção a não ser elas, né? Agenda difícil, mas graças a Deus deu certo. E hoje nós estamos aqui com as nossas convidadas, Kênia Maia e Mara Macena. Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês, né, estar disponibilizando o tempo de vocês para estar aqui no Despluga Podcast. Eu sei muito bem que empreendedores, gente, a cabeça do empreendedor é o seguinte: tempo é dinheiro, entendeu? Então elas estando aqui, né, doando do tempo delas, elas estão de fato assim se doando aqui. Eu tenho certeza de que o nosso bate-papo vai ser muito legal. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem aí para a galera que nos acompanha. Kênia, Maia, Mara, né? Maia e Mara tão próximo. Aí eu juntei as duas aqui agora. Então, vocês podem se apresentar aí para a galera, fica à vontade. Silas, é uma honra estar aqui. É um prazer estar dividindo esse momento com a Mara, que é uma pessoa maravilhosa e tem muita experiência para contar para a gente. Eu também vou aprender muito nesse podcast. Legal. E eu sou a Kênia Maia, eu sou uma pessoa de família bem humilde, vim de uma família de uma estrutura bem humilde e vi como no empreendedorismo, né, uma forma de conseguir desbravar. Sim. Né? Eu não tive motivação, então assim, foi eu por eu mesma e foi uma forma bem assim, raçuda, né, eu posso Sim. dizer. Então eu trabalho com maquiagem, trabalho com penteados, trabalho com extensão de cílios e é um prazer muito grande trabalhar nessa área assim de beleza, uma área que traz autoestima para a mulher, que eleva a autoestima, que a pessoa sai, às vezes, muito triste e acaba por passar por mim, ela acaba renovando a sua alegria, né? Felicidade através de um momento que, para mim, às vezes é tão simples, né? Eu sento lá, faz uma maquiagem e, para ela, mudou muito, assim. Então, é muito gratificante trabalhar nessa área e um prazer enorme estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a minha área com você. Legal, legal. Enquanto a Kênia estava falando, gente, vocês veem o brilho nos olhos dela. Então, olha só quando uma pessoa faz o que ama, né? Faz o que gosta. Vocês vão acompanhar aí ao decorrer do bate-papo. Mara Macena, fica à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Obrigada, agradeço nessa oportunidade. Foi difícil, mas deu certo com a agenda, né? E aí eu amo essa área de empreender, né? Eu acho que desde pequena que eu falo que eu tinha as ideias e vendia, não tinha esse negócio de estar parada desde criança. Eu sou mãe, casada, com meu primeiro namorado hoje, Olha meu aí. único marido para sempre. Blogueiro Jefferson. Eu vou trazer você aqui ainda. Você ainda vai sentar nessa mesa do Despluga Podcast. Né? E ele empreende juntamente, né, comigo também. Temos aí 23 anos de casado, eu tenho 2 filhos, né, maravilhosos que Deus me deu, que também me ajuda nessa área, né, uma área de empreender, que sempre foi o meu sonho, mas também já trabalhei sim pela CLT, mas Deus me mostrou outro caminho, né? Eu vim por vários caminhos para chegar até onde eu estou, né? Alavancando aí nessa área de empreendedorismo feminino, que cada dia que passa ele vem crescendo, né? Sim. E aí eu ajudo mulheres também nessa área, né? Não só na área operacional, mas também como educadora, fornecendo curso, colocando outras mulheres para ter a sua dependência financeira. Sim, gente, e aí bacana. é um prazer estar aqui, né? Eu amo essa área
de podcast. Nossa, é bom demais, porque massa, você aprende, legal. né? Você cresce com outros. E eu tenho certeza que eu vou crescer hoje com a minha companheira, que é a Kênia, né, dessa mesma área. Gente, bacana demais. Gente, tem uma música muito antiga, que talvez vocês conheçam. Eu sou do interior do Goiás, então, do interior do Goiás, vocês sabem, imagina o estilo de musical, né, dessa galera. Aquele sertanejo raiz. Aí tinha uma música, talvez vocês conheçam. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Olha só, essa eu não sei. É o refrão da música. E eu falei assim, quando falou de empreendedorismo feminino, eu falei assim, gente, olha só. E quando você vê, né, hoje o mundo globalizado, todas as áreas assim profissionais, você vê a mulher em papel de destaque em muitas empresas e tudo. E nós vamos falar sobre isso agora, mas antes de mais nada, eu queria aqui falar com vocês. Queria que vocês, primeiramente, né, contassem um pouco da história de vocês, né? A Kênia falou que veio de uma família muito humilde, teve que ser ela por ela mesma, de ir atrás, né, de conquistar os sonhos e tudo. E a Mara, da mesma forma, passou por, né, como a maioria de nós brasileiros passamos, né, por CLT, tendo que trabalhar para outras pessoas. Eu costumo dizer que quem trabalha, né, em CLT, você está se doando ali para conquistar os sonhos de outras pessoas, né? Sim. Então, assim, hoje elas vão falar um pouco da história delas, de como começou. Eu queria que vocês dessem esse início, esse pontapé inicial da nossa conversa, falando sobre como que foi esse processo, como vocês se descobriram empreendedoras, como que foi isso? Quem vai começar? Então, eu comecei, na verdade, eu nunca pensei em ser empreendedora, né? Eu trabalhei na CLT, eu era muito estudiosa, porque eu sabia da realidade da minha família, então eu estudei muito na escola tradicional, né, até o 2º ano. 3º ano eu estudava muito porque eu queria trabalhar. Sim. Então eu sabia que eu tinha que mudar a minha história. Eu não poderia depender de outra pessoa, de pai, de mãe, de ninguém. Eu só tinha consciência que eu ia ter que ir pro rala. Uhum. E comecei a trabalhar muito cedo. Com 13 anos eu já estava fazendo estágio. Aliás, com 16 anos eu já estava no estágio, né? Que ia para a escola, depois ia para o estágio. Era aquela luta. Então, assim, comecei a trabalhar assim. E aí, logo em seguida, eu comecei a fazer uns cursos, né? E a gente vai fazendo cursos, especializando, mas mesmo assim, trabalhando para os outros. E não é fácil, porque são muitos desafios e é complicado você trabalhar para a pessoa e é muita cobrança, e você jovem, não tem experiência, né? É difícil. E aí, passou pouco tempo, eu me casei. Eu sou casada já há 17 anos. E meu filho tem 16 anos. Então, eu tive um filho, foi 1 ano de casamento. Eu tive o meu filho. E continuei trabalhando na CLT. E aí, quando eu tive o Pedro, foi que a minha chave, falei assim, nossa, é muito difícil trabalhar para, né, ser empregada e abrir mão do teu filho, porque eu tive que deixar o Pedro com alguém já com 4 meses. Então, era muito difícil para mim, ali naquele momento, assim, deixá-lo com alguém, né? É muito difícil. E aí, saí do trabalho para ficar com ele, fiquei com ele, mas as coisas ficaram apertadas, foram se apertando. E aí, meu esposo trabalhando sozinho e cuidando da gente. Mas eu priorizei meu filho nesse momento, né? Então, eu tive que abrir mão do trabalho. Mas quem trabalha uma vez não dá conta, gente. É muito difícil. Quem trabalhou uma vez e acha assim, que consegue se sustentar é muito complicado. Sim. Então, eu comecei a pensar em outras coisas. Aí, comecei a vender revistinha de Avon, de Natura. Eu tinha que ter uma outra renda que não fosse a do meu marido. Até porque, na época, ele também, o emprego dele era ruim. Então, a gente tinha que ter uma outra renda. E aí, comecei a vender. Aí, a gente vendia revista, vendia as coisas, mas era muito difícil. Né? Sempre muito difícil. E aí a gente bolamos uma ideia e eu falei, não, vamos abrir um salão, porque a minha tia tinha salão e eu aprendia muita coisa com ela. Então eu falei, não, então eu vou abrir um salão para mim. Deu tudo errado. Tudo por água abaixo, porque não tinha experiência, eu não abri nem CNPJ, então eu só abri a lojinha e achava que tinha um salão. Tudo errado.
Gastei muito dinheiro com isso. Foi um investimento muito alto. Mas, assim, eu já tinha aquele feeling, né? De trabalhar com mulher, de trabalhar nessa área e tudo. Mas aí, fechei o salão, me recuperei financeiramente depois, porque é difícil. Você investir e perder tudo é muito complicado. E aí, fechei esse salão. E aí, vida vai, e aí a gente vai tendo filhos. E aí, eu fui para a faculdade. E na faculdade, foi uma época que teve um auge muito grande da internet. Que teve várias youtubers, e aí aquela influência de youtuber e tudo. E aí eu falei, nossa, é legal. Eu gostava muito de seguir as meninas do youtuber que falava de moda, que falava de beleza, de maquiagem e tudo. Eu falei, cara, eu acho que eu gosto disso aí. Só que o meu esposo não me ajudava em nada, assim. Tipo assim, não me influenciava nessa questão, né? E eu falava, eu não vou ser blogueira, eu estou na faculdade, mas eu gosto dessa área, eu acho que eu vou procurar alguma coisa que tenha nesse sentido. E foi aí quando eu me interessei pelo curso de maquiagem. Sim. E aí, meu esposo acabou pagando esse curso para mim com muita dificuldade, né? Eu acho que ele nem sabia que ele estava pagando esse curso. Que era esse curso. Não, porque ele não apoiava, ele achava que era besteira. E na época também, como era bem assim no início da maquiagem, todo mundo achava isso uma bobagem, né? Maquiagem, mas que besteira. Há tipo 8, 10 anos atrás, ninguém ligava para maquiagem. E eu me encantava com aquilo. Falava, eu tenho que fazer esse curso. E era um curso caro. E aí eu não lembro se eu falei para ele se era algo da faculdade. Eu sei que ele ia pagando. E aí estava na faculdade e comecei a fazer o curso. Aí foi aonde eu me apaixonei completamente pela área, me apaixonei muito. E aí, desde o primeiro dia que eu saí, que eu finalizei o curso, até hoje, eu nunca parei de atender cliente. Então, o que aconteceu nesse primeiro dia até hoje? Né? Foi aquela força de vontade que eu tive de tapar os ouvidos para as pessoas que estavam me falando coisas negativas, porque no início todo mundo fala para mim, fala para as pessoas, né? Isso aí é bobagem, isso não vai dar em nada. Você está investido nisso aí, mas você não tem tanto talento. Isso aí é momentâneo. O que você vai fazer da vida, né? Porque eu fazia faculdade, mas eu queria maquiagem. Sim. E aí foi assim que eu comecei, né? Esse foi o início. Existia muito preconceito, né, Kênia, naquele tempo. Você está investindo em algo que não vai vingar. Não vai vingar, né? E hoje, olha a explosão aí. Tanto e até meninas. Eu tenho uma sobrinha de 12 anos que é totalmente influenciada justamente por essas blogueiras, youtubers dessa área de maquiagem, né? Sim. E temos várias aí, por exemplo, vou citar algumas, talvez vocês até conheçam aí, a Boca Rosa, que se tornou né? milionária. E assim, ela mesma como eu posso dizer, é a sua própria marqueteira. Ela recebeu, eu gosto de ver muito podcast de influenciadores também, porque eu gosto de estar antenado do que está acontecendo nesse mundo de influência e tal. E eu vi um podcast que ela falava a respeito disso, que quando surgiu a oportunidade para ela entrar no Big Brother Brasil, ela entrou no Big Brother Brasil, não foi para ganhar, ela foi vender. Aí gente... Tá vendo? Eu vi esse podcast. A estratégia. Né? A estratégia de marketing dela. E ela falou assim, eu vou vender, então em todo momento que eu estiver aparecendo na câmera, eu tenho que estar o quê? Maquiada. E foi, assim, uma explosão de vendas e tornou o que ela é hoje, né? Boca Rosa, conhecida aí, todo mundo sabe quem é a Boca Rosa. Mas é bem interessante. Hoje eu entendo o meu propósito na área, né? Por que eu não desisti? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo o porquê que eu era tão fascinada e por que eu tinha que continuar, né? Se eu queria mudar o meu nível de vida em relação financeiro mesmo, eu teria que ter passado por tudo isso. Eu me lembro muito quando... foi muito engraçado esse dia que eu não gastava o dinheiro, eu ia trabalhar todo final de semana. Passei muita humilhação no início, muita humilhação, porque eu atendia Asa Norte, Águas Claras, e era muita humilhação mesmo. No início a gente sofre mesmo. Sim. E aí eu lembro que um dia como eu não achava, nem eu acreditava que eu estaria ganhando tanto dinheiro, eu pegava todo o dinheiro e colocava dentro de um envelope.
colocava tudo dentro do envelope. E isso me marcou muito. Porque aí, um dia, como meu esposo era aquela pessoa que descrente, que falava assim, isso não vai dar em nada, isso aí é bobagem, você tá passando tempo, até porque eu tinha que deixar as crianças com alguém para poder ir trabalhar. Eu gastava muito, investindo muito em produto. Então, todo mundo achava aquilo uma loucura, né? Como que você vai gastar tanto dinheiro com um negócio que você não vê um lucro, assim, fácil, né? Sim. Rápido. Então, assim, aí nesse dia eu cheguei com esse envelope, eu abri o envelope e tava assim. E aí eu cheguei pro meu esposo, assim, bem assustado. Falei assim, caramba, olha isso aqui. Na hora que ele viu o envelope... Ixi, se animou. Falei assim, bora investir. Nossa, mudou, olha, ali mudou a visão. Ele falou assim, ué, mas... A chave, Ele vira. falou, como assim você tem esse dinheiro? Como assim? Que nem eu tenho. Que nem eu tenho. Se é o dinheiro do mês... Eu falei assim, não, isso aqui é, olha dos aqui. dias. É só Aí, dos não, dias. Esses dias eu trabalhei, olha aqui. Ele falou, caraca, ele quase desmaiou. Ele falou, meu Deus. Mas é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Principalmente porque quem trabalha é como eu era freelancer, né? Ia na casa das pessoas, não tinha muito custo. É verdade. Era só chegar, receber e ir embora. Eu Sim. levava a malinha, né? Eu ia com a malinha, com o carro e ia na casa das pessoas. E aí eu tinha um lucro muito grande. Então eu olhava assim, ele, meu Deus, então é bom, hein? Aí foi que ele começou a acreditar um pouco mais. Porque Sim. às vezes a gente tem que provar, né? É a questão de você ter que passar por o processo para adquirir autoridade. Quando você adquire essa autoridade, as pessoas, tem uma coisa surgindo ali. Tem um retorno. Tem um retorno. E foi aí que ele começou a me apoiar muito. Ele foi surpreendente, porque tudo que eu pedia para Deus era que ele me valorizasse como pessoa, como ser humano, como profissional. Eu pedia muito isso para Deus. E aí foi emocionante de ver assim ele chegar nas pessoas. A gente estava na roda de amigos, ele pegava um cartão meu. Olha aqui, ela faz maquiagem, ela faz penteado. Começou a te divulgar. Muito no trabalho dele. As pessoas chegavam no meu estúdio, né? Que eu comecei num estúdio pequenininho, chegavam lá, olha, eu vim aqui porque eu achei bonitinho o seu esposo que me entregou e falou de você. Aí eu, gente, era tudo para mim aquilo dali. Era assim, parece que mais que uma realização profissional, uma realização muito pessoal. Sim. Também, sabe? Você vivendo o que você orou a Deus, né? Muito bonitinho isso. Que legal. É importante pra gente, é uma força que a gente adquire, né? Que aí você fala, não, tá dando certo e é por esse caminho. Bacana. Legal. E aí eu comecei assim, Silas. Legal. E você, Mara? Conte aí pra gente Vou tentar resumir no máximo, né? Porque eu falei muito. Não, falou ótimo. Tá ótimo. Isso aí inspira a gente, né? E aí, eu desde criança, eu sou louca de vender tudo. Se tinha um arranjo lindo na mesa da estante da minha mãe, eu vendia aquilo lá. Então, eu sempre pequenininha, sempre fui, eu falo, uma mini empreendedora, né, dentro de casa. Tá no sangue. Sim, porque eu via o meu pai, ele era CLT, só que quando ele chegava, ele tinha um barzinho, né, de madeira na porta de casa e ele vendia as pingas, né? E quem ia ajudar ele? Você. Eu era a companheira dele de venda, aquela criança lá, colocava a dose lá e tal. Olha. E eu perguntava para ele valor e tudo. E no final de semana que eu ia para casa da minha avó, dos meus avós, eles trabalhavam na feira ali do PSU. Sei. Não sei se vocês conhecem, acho que o Silas não. Eu conheço, conhece a feira aquela do PSU conheço. Isso. E aí minha avó vendia amendoim naquele saco no peso e meu avô com verdura. E no final de semana eu ia ajudar eles. Ficava um pouco com minha avó, vendia pro meu avô. E eu lembro que tinha a balança, aquelas balanças antigas, né? Colocava, meu avô me largava lá, gente. Eu tinha 7 anos. Ele me largava, eu vou resolver sair. Meu Deus, você ficava lá só vendendo. Eu colocava as verduras lá no peso. Não sabia nem quando. Eu inventava um valor na cabeça. Aí a pessoa olhava assim, acho que era muito barato, né? Acho que a pessoa olhava, quanto aí eu falar, né? Porque era cruzeiro, né? Era real, né? Que falava. E aí, eu quero mais. Eu, tá bom, toda feliz. Quando ele chegava, eu dava aquele bolinho de dinheiro para ele. Ele, nossa, você vendeu bem. Você vendeu bem. Eu olhava as verduras, eu vou repor. Ele nem se ligava se eu estava vendendo. Mas eu tinha aquela paixão, né? De vender e ajudar. E era aquilo, chegar no final do dia, ele me dava umas moedinhas, ia lá comprar as balinhas. Então, acho que isso vem desde pequena, né? E minha mãe, ela nunca foi de trabalhar fora, assim, de CLT. Sempre foi
pano de prato, bordado. E eu fui crescendo nesse mesmo ritmo. Eu ajudei ela a bordar, a vender. Eu comecei a vender. Aí depois passei a vender revista, né? Então, tudo eu nunca fui de ficar parada, eu sempre fui de trabalhar. E aí chega, né, aos 16 anos eu engravido. Olha, com 16 anos eu tenho o meu primeiro filho, que é o Jonathan, hoje já casado, né? Logo em breve formando filhos, né? Daqui a pouco logo você vó. Mas aos 16 anos eu engravidei. Foi uma decepção, assim, para a família, né? Minha mãe ficou desesperada, meu pai, como assim, essa menina de 16 anos? E eu sempre fui muito ativa, assim, então a família me olhava assim como aquela ali vai dar trabalho, aquela ali não vai ser nada na vida. Nossa, aquela menina ali vai se encher de filho. A casa dela vai ser só de menino, não vai ser nada, não vai ser ninguém. Então, eu ouvi muito isso, né? Eu até me emociono porque as pessoas... Mas minha avó e meu avô, eles sempre acreditavam. E meus pais também. Eles olhavam e falavam, essa menina é danada. O jeito deles falar danada não era de bagunçar, era falar assim, essa menina tem um futuro. Sim. Essa menina, tudo que ela pega, ela transforma em dinheiro. Então, eu tinha ainda esperança... Com esse olhar que eles falavam para mim. Minha avó, eles sempre falavam, tudo que eu fazia, eles falavam, não é normal. Então, a família, por ver eu, né, desse deslize, esse erro de engravidar aos 16 anos, eles achou que não tinha mais esperança, que eu ia ser uma daquelas que ia ter um monte de filho, ia dar trabalho para a família, ter que pedir cesta e tudo. E, pelo contrário, quando eu engravidei, eu amadureci muito, né, me tornei mãe. E aí veio aquela responsabilidade, falar... Agora está na hora de você crescer e manter a sua família, porque, no entanto, o Jefferson também, né, o meu esposo, era muito novo. E, na época, ele estava na Marinha. Ele era um menino bem contrário assim, de mim. Eu não gostava de estudar, ele amava estudar. Eu, contrário da Kênia, né? Kênia amava estudar e eu não. Só que o meu esposo, ele sempre foi muito de estudar. Então, na época, ele estava na Marinha e a gente quase não se via porque ficava naquele regime mais fechado lá. E aí, na minha cabeça, eu tinha que falar, não, agora eu tenho que amadurecer, vou ter um filho, eu preciso me cuidar, eu preciso ter o financeiro, porque se ele amanhã não assumir, né, eu preciso ter a minha dependência financeira de cuidar dos meus filhos, do meu filho que está vindo. Mas eu tive muito apoio da minha mãe, me ajudou demais. Minha mãe falou, filha, você não está só, eu estou aqui. E aí, o Jefferson assumiu, não, né, meu primeiro namorado, vamos, você está nessa, eu estou com você também. E a gente muito novo. Né? No início não foi fácil, porque um casamento, né? Muito novo, os dois, com o filho. Todo mundo quer ensinar, né? Quer ensinar ali a fazer um arroz, um feijão, quer se meter na sua vida financeira e tudo. Então, a gente apanhou muito, né? Mas a gente tem que passar por esse processo para amadurecer na vida e crescer. Sim. E, assim, eu agradeço muito a Deus por muita gente nessa época me ajudar. A gente tem um apoio, né? Uma rede de apoio é essencial no processo da vida, né? Igual você teve aí com seu filho. Então, eu tive que amadurecer muito cedo. E aí, a gente chegou até um conflito, no meu relacionamento, no meu casamento. E foi quando eu falei, vou trabalhar agora para os outros, né? Vou dar as caras, vou trabalhar de carteira fechada, só que eu não consegui, fui para a feira. Deixei aí, teve esse apoio esse apoio, minha mãe ficou com meu filho. Eu ia para a feira, menina. Eu subia naquele banco, eu gritava, a calça, eu vendia. Eu era uma boa vendedora. Quem chegava e não comprava, era difícil alguém não comprar. Né? Eu colocava para arrochar e eu vendia. Todo mundo ali na feira queria... Amara, eu quero ela na minha banca, porque eu tinha essa determinação. E foi quando eu falo que o Jonathan, que hoje é, né, o meu filho mais velho, ele me amadureceu muito, porque eu estava na feira e eu lembrava dele. Falei, eu tenho que foi na época que a gente ficou distante, eu e meu esposo, né, meio que se separamos aí por um período, e eu falei, agora é eu, porque o pai, gente, ele é o pai, só que quem fica, né, com cargo maior é a mulher. Sim. Então, eu tive que amadurecer. Então, aos 17 anos, eu falei, vou colocar comida dentro de casa, eu quero dar o melhor para o meu filho. Foi daí que eu corri atrás e comecei a trabalhar na feira, a gritar mesmo ali, começar a vender. E quando eu mesma olhei para mim, me valorizei também. Eu falei, eu posso. Mas sempre vinha na mente, né, a gente tem que trabalhar muito o nosso emocional. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras, que eu lembro a família falando, não,
Não vai dar nada. Vai dar nada, essa aí não vai ser ninguém. A famosa... Ah, aquela ali... Já era. 16 anos, né? Uhum. Então, vi aquilo na minha mente. Só que eu trouxe aquelas palavras, né, como um combustível. Uhum. Falei, vou mostrar que eu não sou qualquer uma. Né? Vou mostrar que eu vou crescer nessa área, que eu vou me estabelecer financeiramente, que eu vou ter alcançar, né, dar o melhor para minha família. Foi isso que me agarrou. Então, tem palavra na vida que a pessoa te julga e a gente não pode levar para um lado negativo. Sim. Você tem que levar para um lado positivo para você crescer. Verdade. Né? Aquilo ali tem que ser o combustível. Eu sei que tem pessoas emocionalmente que não conseguem, que entram em depressão. Né? E eu me agarrei em fazer ao contrário. Não, eu vou crescer. E aí depois eu e meu esposo voltamos, glória a Deus por isso. E aí foi daí que eu comecei a trabalhar. Mas aí fui para a área da CLT, né? Comecei a trabalhar mesmo, carteira fechada. Depois eu fiz um curso na área da enfermagem, né? Eles sempre me apoiando para eu poder. E aí eu tinha sempre, gente, nessa área a gente tem que ter um apoio, né? Uma rede de apoio. Então meu filho ficava com minha mãe. Então minha mãe me ajudou muito a crescer nessa área. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na área de enfermagem, que era o meu sonho, cuidar de pessoas. Então, você tem curso de enfermagem? Tenho. Legal. Então, eu comecei a trabalhei no hospital, no centro cirúrgico, que é o Anchieta, né? Deus escancarou a porta para mim para trabalhar na construção civil, e eu comecei a trabalhar dentro na área médica. Né? Então, ali para mim foi um pontapé, ali que veio aquela... Na realidade, eu já era empreendedora, só que eu não tinha aquela... Não tinha ainda despertado de fato. Isso, assim, né? Eu fui amadurecendo e eu trabalhando, ganhava muito bem, mas vinha aquele sentimento, eu quero trabalhar para mim. Eu quero cuidar do meu filho, fazer o meu horário, né? Igual a Kênia falou, eu quero ter aquele meu horário, cuidar do meu filho. Só pegando um gancho aí, Mária, porque assim, eu acho muito interessante e com certeza você, mulher que está nos acompanhando, com certeza também tem esse sentimento. Tanto a Kênia falou, quanto agora você está falando. Sempre vem a figura, a imagem do filho. Porque a mãe, ela tem isso com ela, né? A questão de proteção. Fala assim, tudo bem, tem o pai, mas é diferente, né? Até a sua própria rede de apoio, Silas, não cuida como você gostaria de estar cuidando. Então, quando você fala para um chefe assim, olha, hoje eu não vou trabalhar porque o meu filho está doente. Aí eu lembro que eu escutei isso uma vez. Olha, meu filho está doente, eu preciso faltar hoje. Ah, mas você está doente? Meu Deus. Então isso doeu demais em mim, sabe? E aí, a partir daí é que vira a chave. Você fala, mas poxa, eu não posso ter alguém que me controle, que fale comigo desse jeito. Eu tenho que procurar alguma coisa que eu possa... tomar conta, tá com a situação nas suas mãos, assim. E quando os meus filhos adoecem, eu adoeço junto. Isso é verdade. Então, eu preciso estar com eles, eu preciso cuidar, porque eles estando saudáveis com alguém é uma coisa, eles estando doentes com alguém é totalmente diferente. Outra coisa, você não né? produz bem, você fica limitado. Então, isso é muito forte para uma mulher, para uma mãe, de verdade, lidar com essa situação dos filhos. Bacana. Você estava falando, eu cortei você bem no meio, Mária. Mas é porque justamente veio esse insight, né? Sim, que você falou da questão do filho, a Kênia também falou. Então, isso meio que te deu forças para continuar. Sim. E amadurecimento, né? A gente cresce muito nisso. E aí eu estava trabalhando na CLT, como a Kênia falou, não tem, meu filho está doente, tá isso. E eu cheguei a um ponto que a obra civil, a construção civil, ela chega àquele prazo, né? Tem que entregar. E aí eles arrocham, né? Sim. Trabalhando até tarde. E eu, como da área da saúde, eu tenho que estar lá para dar um apoio. Aconteceu algum acidente? Eu estou lá, entendeu? Para dar aquele apoio. Então, chegou um tempo que eu estou trabalhando de segunda a segunda. Eu não tinha tempo mais para a família, para o meu esposo, né? Ficava com minha mãe. Ele que ia lá buscar. Então, ele acabou virando pai e mãe, né? Então, logo veio o Thalisson, né? O nosso segundo filho. Então, eu quase sofri um acidente na BR, porque eu estava muito cansada. Chegava 11, meia-noite, chegou já ao ponto de eu escolher jantar ou dormir. O Jefferson lembra, o Jefferson falava assim, e ele virou o quê? Pai, mãe e dono de casa. Ele falou, Mara, você não vai jantar? Eu olhei para ele e falei, eu só quero banhar e dormir, eu não quero comer.
Porque eu sabia que eu tinha que dormir, que no outro dia, 4 horas da manhã, eu tinha que estar acordada. Tinha que ir, eu ia de moto. Porque era uma condução mais barata por causa da gasolina, né? E eu tinha que estar cedo. Então, o ônibus, aquele horário, não passava. Então, eu ia de moto. Eu quase sofri um acidente de tão cansado, de tanto sono. E eu comecei a falar para Deus, não é isso que eu quero. Eu quero mudar a minha história. E isso vai depender de mim. E aí veio esse sentimento. Quando eu sair daqui, eu quero empreender. Aí eu sempre criando aquela expectativa. Fui falar pro esposo. Amor, eu quero empreender. Quando eu sair de lá... A parte mais difícil, né? Eu quero empreender. Ele, hã? Empreender? Ele não concordou. Aí eu fiquei, mas vai ser melhor, eu faço meu horário. E aquele medo de fracassar. E se não der certo? Porque assim, gente... Ó, não tô... Tá? Incentivando ninguém a fazer isso que eu fiz. Porque assim, a gente não tinha em relação... Essa foi a sua experiência, né, Mara? É, minha experiência, tá? Tem gente que quer comparar. Calma aí, eu não tinha tanta... Porque o dinheiro, eu ganhava muito bem nessa construção civil. Só que esse dinheiro que eu recebia, a gente estava construindo. Então, todo o dinheiro que eu pegava, eu construía. Né? Era a construção. Então, uma capital, um dinheiro sobrando não existia. Entendi. Então, para empreender, a gente ia ter que abrir mão de várias coisas. Nosso carro, que quando eu comecei a trabalhar, eu ajudei, a gente comprou. Né? Então, a gente ia abrir das coisas que a gente comprou. Uma televisão, sei lá, a gente falou, meu marido, mas como? Sem ter nada. Eu falei, não, eu pego o dinheiro, né, que eu receber. E aí a gente vê o que tem em casa de valor. Tipo assim, é tudo ou nada. E ele, tipo, essa mulher é doida, nós suou tanto para sair vendendo tudo. Né? E assim, por que hoje agora eu tô falando isso? Porque hoje a gente tem, né, 2 lojas. Eu iniciei nessa área, foi com maquiagem e bijuterias. Então, hoje a gente tem 2 lojas. A gente tem o Pelúcia DF, que é um novo empreendimento, e o meu estúdio. Então, são várias coisas que se multiplicaram. Mas, na época, a gente não tinha nada disso. E eu não comecei nos cílios. E aí eu falei para ele, eu comecei a alimentar isso dele, né? E a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Gente, vocês acham que foi de um dia para o outro? Não foi, porque se Deus tivesse falado, ó, vai ser 2 anos desejando isso, eu já tinha desistido, eu já tinha falado, não quero mais não, deixa eu trabalhar aqui para os outros. E foi 2 anos orando. Foi 2 anos eu pedindo a Deus. Só que eu falo que foi orando e com ação, né? A gente ora é uma ação. Só que minha ação foi o quê? Se eu quero empreender, eu tenho que aprender. Sim. E aí a melhor forma na época que eu tinha, porque eu não tinha condições financeiras, que nosso foco maior de dinheiro que estava entrando era para casa, foi o Sebrae. Né? Você entra lá, tem o site e ele te dá o curso gratuito. Foi isso. Então, quando chegava à noite, que estava mais a obra parada, os pessoal lá, eu ficava estudando. No serviço mesmo, eu tirava, meu horário de almoço era estudar como é empreender, o que é empreender, como é que você procura os pontos melhor para você vender, o que é vender, como é que é a sua clientela, o seu público, né? E foi assim, foi 2 anos estudando e orando para Deus mudasse a mente do meu esposo. Só que aí vai se fechando, né? Quando você é alinhado, o seu sonho, o seu propósito é alinhado com a vontade de Deus, ele abre as portas e fecha a outra. E ele começou a fechar onde eu estava. Já estava perto de eu ser mandado embora. E aí Deus já tinha falado com meu esposo. Meu esposo chegou, gente, ele não queria abrir mão do carro. Quando eu comentei há 2 anos, ele falou assim... você vai sair, então vamos vender o carro. Vamos vender o que a gente tem para você começar a empreender, abrir uma loja. Aí oi? Eu que me deu medo, foi eu que... vamos vender o carro, vamos ficar sem carro? Tipo, tem 2 filhos, porque hoje, gente, carro não é luxo, é uma necessidade. É necessidade, principalmente quando a gente tem filho, tá? Justamente. E eu, como é que vai fazer, meu Deus? Aí ele, não, bora vender. E vender o quê? Né? Vender o quê? E aí a gente começou a... Aí eu fiquei com medo, muito medo, mas falei, bora. Gente, aí eu fiquei pensando, como é que pode, né? 2 anos eu pedindo para que Deus mudasse o coração desse homem. E estudando, na hora que chega, que ele muda, eu tô indo, não, eu vou com ele. Eu falei, então bora. E eu não sei, a gente começou a ver vários nichos, né? Chocolate, calçado, roupa. E aí eu fui para um nicho que o meu marido que deu a luz, ele falou, amor, você ama tanto maquiagem, você ama tanto bijuteria, toda vez eu tô vindo do serviço, passa em tal lugar, compra isso que saiu, seguindo as influenciadoras, tem um batom novo. Então ele falou, por que a gente não
monta uma loja de maquiagem. Eu falei, bora! Então vamos. E foi daí que a gente montou. Vendemos o quê? Quase tudo dentro de casa. Então, isso que eu falo, não vai inventar e falar, não, pelo amor de Deus. A gente vendeu tudo que tinha. Ó, videogame, os meninos. Eu lembro que eu juntei para dar uma motinha aquelas pro meu filho de presente, que era o sonho dele. Vendemos também. Eita, filho. Tá, olha só, Thaleson, sobrou até para você, Jonathan. Foi. E eles concordaram, né? Aí é bom, quando a família abraça a causa, né? Mas isso que eu falo, ô Silas, é o alinhamento com Deus. É né? verdade. Porque quando é alinhado no seu propósito, junto com Deus, acabou. Os filhos olhou, bora, mãe. Isso é verdade. E aí, gente, eu cheguei a começar, e a gente não foi abrindo a loja assim, não, tá? Eu comecei com uma mesa desse tamanho lá em casa, eu coloquei todas as maquiagens, eu chamei vizinho, eu ia para as igrejas, ó, eu vendo maquiagem, vamos lá. E a pessoa entrava na minha casa, que ainda estava em construção, no tijolo, aquela mesa, eu tô até procurando essa foto ainda. Aí eu mostrava as maquiagens. Então a gente começou assim, porque não tinha condições da gente pagar um aluguel. E aí era uma mesa desse tamanho. Aí eu coloco, e era pouco produto, tá? Então a gente só colocou assim ao redor. Sim. No meio ficava vazio. Aí tinha uns batons e tudo. Então a gente começou assim, né? Nessa garra, nessa vontade de crescer. Porque hoje as pessoas olham e falam, acham que é fácil. Não é fácil, não. Meu Deus, não, as pessoas só veem a glória, né? Ninguém vê os bastidores. Sim. Os choros, as renúncias que tem que ser feitas, né? E assim, no seu caso, e até da Kênia também, assim, não foi apenas a renúncia teve que começar a partir de você, mas esteve que foi abrangendo a família, né? Igual o caso da Kênia mesmo. Envolve. Quando ele viu que, poxa, aquilo hoje ele dá só certo, vê no banco, no Pix, né? E viu, poxa, deu certo, vou começar a divulgar minha esposa. E começou a divulgar. E da mesma forma o Jefferson viu que aí deu tem certo. futuro, bora lá, vamos investir. Não tem medo. E né? assim, ele não conhecia muito. A gente ia fazer compra, ele ia para me acompanhar, ajudar a trazer, mas ele não conhecia. E aí, os primeiros passos, ele começou a prestar atenção. Eu lembro que a gente viajou, a gente viajou para Bahia. Eu deixei a metade da minha roupa para levar de maquiagem para vender lá. Eu lembro que a gente foi para uma pracinha lá em Ilhéus e abrimos o carro, né? E colocamos as maquiagens. Sabe quantos nós vendemos naquela Tudo. noite? Nada. Sério? Nada. Não, e eu tô aqui, gente, tudo. Nada. Nós vendemos um batom. A gente entrou, aí tava minha mãe, nós tudinho ali ao redor, né, conversando, e as coisas expostas. Pessoal, nossa, é quanto? Tá. Isso aqui, os produtos não é caro, não vendemos nada. Nada. Eu pensei que ela ia falar tudo, porque geralmente esses lugares, assim, pela falta de acesso a esse tipo de produto. Foi o que pensamos. E minha irmã falava assim, quando eu resolvi deixar metade das minhas roupas para encher na mala maquiagem, ela, você é muito doido. Eu falei, vou vender, vou divulgar, não pode ficar esses produtos parados aqui, não, vou levar. E aí, eu saí chorando, não saí. A gente saiu rindo, levando tudo de volta. Ria tanto, a gente ria. Você com pouca roupa. Pouca roupa e muita maquiagem. E sem conseguir vender nada. E eu saí rindo. A gente guardou as coisas. Eu falei, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Isso não aí. posso ter. Aí tá, né? Fomos embora e tudo. E voltamos, colocamos as coisas dentro de casa. E aí foi quando a gente arrumou uma loja. Passamos, meu marido, ó, aquela loja, fomos. Isso é uma história meio que longa. Aí a mulher tinha outras pessoas, só que Deus abriu a porta para a gente alugar esse ponto. E alugamos. Só que ficou a coisa mais linda. A loja teve muita gente. Aí Deu sim. muita gente na loja na inauguração. Só que foi passando o tempo, eu senti a necessidade de algo mais. Isso só com as maquiagens e as bijuterias, juntamente com minha irmã, que era do lado das bijuterias. Aí eu senti algo mais. E eu gostava muito de cílios. Foi quando, gente, em 6 meses, tá? Vamos lá, calma aí. Eu fiquei com as coisas. Com 6 meses, tudo que eu tinha vendido, Deus me entregou de volta em 6 meses. O Que carro, bênção. outro carro melhor. Meu Deus, Sabe? que bênção. Um videogame 1000 vezes melhor. Então, tudo em 6 meses. O povo. E você sempre tem aqui e julga, né? Vocês são doidos. Vocês são doidos. E até hoje tem gente que olha e fala: vocês são doidos. Sim. Tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, mas como que você tem coragem de ter um estúdio num shopping? Até hoje eu falo, gente, eu já me estabilizei, eu já tenho condições de manter ali.
Mas as pessoas, nossa, mas podia ter alugado uma lojinha mais barata. É porque sempre vai ter opiniões, né? Mas é aquela questão, ninguém vê os perrengues. Mas quando você já está, como posso dizer, estabilizada, aí as pessoas querem dar opiniões. Muita Né? É muito aquela questão, né? De como que você vai... Tem muita gente, inclusive nas redes sociais, que infelizmente tem muita má influência nas redes sociais, que querem ensinar sem antes sentar para aprender. Sim. Né? E passar pela experiência. Justamente. Também, né? Porque eu quero ensinar sem nem ter passado experiência. Adquirir autoridade, né? Sim. Por que vocês hoje, vocês duas têm autoridade para falar sobre a temática? Porque vocês passaram por o processo. Vocês experimentaram, vocês sabem o que dá certo, Sim. o que dá errado. Hoje a Mara não vai fazer nunca chegar em Ilhéus e abrir. Não. Não. É verdade. Isso é legal, que é Sim, é bacana. É uma parte que a gente tem que passar. Sim. Com certeza. E assim, eu acho que nosso Deus eu sempre falo isso, Deus é didático com a gente. Em tudo que nós passamos, Ele nos ensina algo. Eu tenho certeza que todos os processos árduos e difíceis que cada uma de vocês tiveram que passar para poder chegar ao ponto que vocês estão hoje, não daria, gente. Teria que ser zilhões e zilhões de episódios aqui. Sim. Se vocês fossem aprofundar em cada detalhe, as experiências que vocês tiveram, a palavra que vocês receberam, né, as costas viradas a vocês nos momentos mais difíceis que vocês precisou, que vocês achavam que tinham um apoio, amigos somem, Sim. família some, parece que chega um determinado momento que é você e Deus. Sim. Não é verdade? Sim. Gente, é complicado. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Gente, como que é para vocês mulheres? Porque, gente, não é bajulação não, tá? Mas é porque vamos combinar. Mulher diferenciada. Mulher consegue fazer zilhões e zilhões de coisas ao mesmo tempo. Eu quero perguntar uma coisa para vocês duas. Como vocês conseguem conciliar a empresa de vocês, família, a igreja, que vocês também são envolvidas na igreja. O que mais? Tantas coisas. Dona de casa, mãe, esposa. Gente, como? Como que é isso? Conte um pouco. Como vocês conseguem conciliar isso? Então, Silas, eu acho que a gente precisa entender que empreender é você ser organizado. Então, você precisa priorizar tarefas, você precisa organizar a sua agenda, você precisa definir metas, definir tempos, limitar muita coisa. Porque, por exemplo, eu preciso atender cliente 24 horas no meu celular. Uhum. Mas eu não posso. Eu preciso, mas eu não posso, porque eu tenho uma família. Então, eu tenho que limitar um tempo. Então, deste horário até este horário, eu vou estar dedicada ao meu trabalho. Esse horário eu já não vou atender, eu vou me dedicar à minha família. Porque, mesmo que a gente seja multitarefas, a mulher ela consegue fazer uma janta completa em 1 hora, coisa rápida, assim. A gente precisa definir as metas, definir as tarefas, definir... E também pedir ajuda, né? Tem que ter uma rede de apoio. Eu hoje não teria conseguido sem a minha rede de apoio. Isso eu posso falar claramente, assim. Porque eu tenho 3 filhos, né? Eu acabei que não falei, mas eu tenho 3 filhos. Então, os 2 são pequenininhos, assim, estão na mesma idade, mais ou menos, dão muito trabalho. Uhum. Então, assim, para conseguir conciliar, eu preciso de ter uma rede de apoio. Então, se eu não tivesse, eu não teria conseguido de jeito nenhum. É muito complicado de ter filho e tentar criar sozinho, né? Precisa de ter de alguém. Então, eu tinha uma pessoa, tenho até hoje uma pessoa que cuida muito de mim e cuida muito dos meus filhos. Então, assim, para conciliar precisa disso, muito de organização, muito de organização mesmo, assim. Hoje em dia eu consigo me programar para coisas, por exemplo, eu programo hoje a minha semana, a próxima semana. Então, hoje ainda é quinta-feira, mas a minha semana que vem já está programada. Uhum. Então, eu não posso 1 hora além do que aquilo que eu coloquei ali. Então, é muito pré-determinado. Uhum. Né? Claro que se fugir uma coisa ali, é coisa que Deus decidiu, né? Sim. A gente só está se organizando. Mas, por exemplo, se eu quiser tirar uma férias, eu consigo. Se eu precisar faltar
trabalho para poder ver uma reunião dos meus filhos, a gente tem que se organizar. Então, é uma coisa que a gente tem que estar 24 horas trabalhando em cima de uma agenda e de um horário, de uma organização mesmo da vida. Não é muito fácil, mas eu acho que é um pontapé assim, que a gente tem que falar, que é inicial, assim, ter essa organização. E você, Mara, o que sobre o tema? Nunca foi bonitinho minha agenda, né? Mas hoje já é, graças a Deus. Porque o povo fala, né? Empreender, eu sempre sonhava. A gente não vê o lado ruim, tá? Sim. Porque a gente fala assim, a gente que manda no horário. Nem sempre foi assim. Para mim, eu de nada. Sabe de nada, inocente. Eu não tenho ninguém para mandar mais em mim. Quando eu montei a loja, ai, graças a Deus, não tenho chefe me humilhando, pedindo horário. Aí, né, começa a empreender. Cai a realidade. Aí me falaram, Mara, não é fácil. Aí eu, cadê o chefe? Aí o chefe é eu. Acabou isso. Quem é o chefe? Tudo é eu. Não tem ninguém para eu jogar para cima. E eu fui ver que as coisas é difícil. Isso é importante, que a Kênia falou, uma pessoa te ajudando, um apoio. Hoje eu tenho, graças a Deus. Mas a primeira coisa que eu fiz na área de empreender quando eu abri a loja, né, que aí o estúdio, né, o Cílios Mara nasceu através da loja, a pessoa tá sem o que fazer, tá? Eu tava na loja, falei, tá faltando algo. Ali só vendendo, tá faltando algo. E eu, como eu falei, eu amava cílios. E aí as clientes da loja, onde você põe cílios? Eu falei, gente, o povo gosta de cílios. E eu comecei a ver que eu não conseguia mais ficar sem a extensão de cílios. Aí eu falei pro meu esposo, eu vou colocar esse trem aí. Aí você vai dar conta de conciliar? Eu dou, caçando mais coisa. Foi quando nasceu os cílios no estúdio. Eu coloquei dentro de um pequenininho assim, a minha loja pequena. Eu coloquei uma cadeira e comecei a fazer cílios. E aí chegou ao ponto do que minha irmã falava, Mara, tá faltando isso. E cadê o chefe para você, né? O chefe era eu e eu colocando os cílios. Aí minha irmã, Mara, estão mandando mensagem querendo cílios. E eu atendendo, como é que eu vou responder? Porque os cílios, ele toma tempo. Como é que eu vou responder? Aí minha irmã começou a responder. Eu coloquei uma pessoa na loja no meu lugar. E meu marido, gente, foi aprender sobre maquiagem. Eu falei para ele, chegou um tempo que eu não estava mais conseguindo repor nada na loja. E ele, Mara, tá faltando isso, e minha irmã também tá faltando. E eu que comprava. Ele só ia para me ajudar. Aí eu falei, amor, então eu vou ter que abrir mão dos cílios. Aí ele, mas você ama colocar cílios, você ama ver as mulheres sair daí felizes. Aí eu, mas eu não tô dando conta da loja. Foi a primeira paixão, a gente abriu a loja, então eu vou me dedicar, vou parar. E ele olhou para mim e falou, não, me fala o que é o quê? O que é isso? Eu, é sombra. O que é isso? É um blush, isso é um batom. Foi isso. Aprender. Olha e aí ele aprendeu. É blogueiro mesmo. Quando eu falo que tu é blogueiro, tu não aceita. Você vai sentar nessa cadeira aqui. Eita, eu vou conseguir. Eu fico falando, eu vou te levar lá no Despluga. Aí ele, eu não, leva a Mara. Deixa eu te falar mais uma coisa. Eu vou dar o curso de cílios para ele. Olha, gente, olha aí. Já era para eu ter dado o curso, só que agora tá nessa fama de Lash Man. Só que eu não tive, porque assim, devido a gente ser muito cheio, os cursos têm que ser bem programados, ele fala, quando é que você vai marcar? Ele fica me pedindo, e eu vou ensinar assim ele a extensão de cílios. Então ele assumiu essa área das compras. Então hoje ele entende tudo de maquiagem, viu, Kênia? Nossa, tá tudo bem. de Olha maquiagem, ele entende. Então, em quem faz essa gerência, Arrocha o Marcos tudo. lá, ô Kênia. Eu tô aqui, tá virando uma chavinha, então. Sim. Marcos, se prepare. Se prepara. O golpe tá aí. Cai quem quer. Vou colocar ele lá. E aí ele assumiu essa área, então eu pude ficar hoje, como hoje, eu fico com o cílio, ele fica com toda a gestão da loja de maquiagem. Mas hoje tudo cresceu, né? Hoje a gente tem as meninas, então tudo que falta ela passa para ele, mas ele que faz as compras, ele me ajuda muito juntamente com o meu filho, mas nunca foi assim. Isso foi tudo um processo, foi tudo acordado, foi conversado. Chegava em casa, às vezes, gente, e agora? Começava a comer fora, porque eu não tinha tempo. E aí, Deus foi me dando uma estratégia. Eu fui organizando toda a minha rotina. Então, você tem que ver o seu lado espiritual, o seu lado físico. O emocional. Que se você pegar hoje minhas fotos do início, eu parecia uma bola. Fazendo assim uma bola bem gordinha mesmo, porque eu saí de lá tarde e eu ia pro hambúrguer.
E aí eu comecei a ver não o meu lado físico, mas dos meus filhos. Eu falava, gente, meu filho só come hambúrguer todo dia. Meu Deus. Eu Alimentação. E eu me sentia assim, poxa, eu não estou conseguindo ser dona de casa. Eu não estava conseguindo conciliar. E eu comecei a falar assim para Deus, Senhor, me dá uma estratégia. Porque eu não quero estar dentro de casa, eu quero estar trabalhando. E aí eu fiz todo um planejamento, né? Veio contratação de pessoas. Hoje eu tenho uma secretária, ela que responde. Esse meu celular que está aqui é meu pessoal, não tem cliente mandando mensagem. Tem uma pessoa lá que responde, que marca. Eu tenho uma equipe que não é só eu. A pessoa, para conseguir, na época, um agendamento comigo, ela tinha que esperar uma desistência. Não era assim, tal dia, eu não. Eu tô falando, gente, que a agenda dessas duas aqui... Tinha que ter. Difícil. As pessoas falam. Aí minha irmã anotava o nome e falava, quando alguém desistir de parar de fazer cílios, porque cílios assim, né? Você põe e coloca, põe e coloca, põe e coloca. E na época também não foi só cílios, eu fazia o que? Era cílios, sobrancelha, limpeza de pele e maquiagem. Aí eu fui eliminando para eu ficar só em uma coisa, naquilo que me chamava mais. E aí acabei ficando com os cílios. E aí a pessoa tinha que desistir para colocar. E aí foi daí que eu tive que abrir uma equipe, né? Hoje tenho pessoas que trabalham comigo, tive que colocar a secretária. E dentro da minha casa também tem uma pessoa que gerencia tudo, né? Que limpa. Não é que eu não sou dona de casa, eu sou, gente, nos finais de semana, né? Mas precisa dessa rede de apoio, né? Precisa. E eu, no início, Silas, eu recusei muito, viu? O Jefferson falava, você já chega de noite, ainda quer dar faxina. Eu me estressava ver com a casa bagunçada. Coloca alguém, eu falava, não vou pôr para mexer com minhas coisas, para fazer comida para os meus filhos. Eu tinha esse pensamento fechado. Gente, esse ponto aí, porque assim, vocês mulheres, principalmente mulheres mesmo, vocês se cobram muito, né? Muito. Nesse sentido de, eu tô sendo boa mãe, tô sendo boa esposa. A gente fica numa sensação de insuficiência. Isso. Não estamos sendo capazes 100% de tudo. Sim. Então, eu, por exemplo, lá em casa, uma demanda muito grande de roupa suja. Roupa suja e roupa para passar. É só homem, né? Só e vocês homem. Também, as duas. só As homem. duas só homem. Lá em casa somos 5 pessoas. Então, a rotatividade disso daí é um negócio de louco. Você esvaziou o cesto hoje e amanhã tá cheio. lotado. Então, assim, se eu não tiver alguém para fazer esse negócio para mim, eu não consigo. Então, a gente se cobra muito. A gente fala assim, meu Deus, eu não tô dando conta disso daqui. Então, tem alguma coisa que eu preciso ajustar. Mas não, é aí onde a questão do que eu falei sobre pedir ajuda. Porque se você não conseguir ter essa sensibilidade para ver que essa parte alguém pode fazer para você, aí você se sobrecarrega. E não é legal trabalhar com excesso, né, de sobrecarga. Sim. Porque você não rende, você não produz. E aí você fica aquele tempo todinho ali pensando naquele negócio que você deixou em casa. Não, tem alguém que está lá responsável por fazer aquilo para mim. Sim. Então eu posso trabalhar aqui tranquilo. Tranquilo, é outro nível, né? É totalmente diferente. Então não é que a gente não vai abrir mão de uma coisa ou outra e vai ser dona de casa e vai ser mãe e não sei o quê, e vai abraçar o mundo. Não vai dar. Mas aí também parte muito a questão da mudança de mentalidade, né? Por exemplo, a Mara falou, né? Falou assim, como que eu vou deixar outra pessoa fazer comida para os meus filhos? Sim. Você teve que chegar no ponto que você falou assim, calma aí, vamos pensar aqui. E abrir mão, né? Para poder dar conta. Não, e eu conheço, gente. Teve uma pessoa assim, porque quando a gente vai em congresso, em curso, você reúne todas as meninas da área. Tem gente que é da área que fala assim, que tá para ficar louca, que tá com o emocional muito abalado, que fala assim, Mara, eu vou deixar alguém na minha casa para mexer. Aí eu dou o meu exemplo. Gente, eu tinha esse negócio. Hoje eu falo assim, obrigada, entendeu? Porque eu chego na minha casa, tá tudo organizado, arrumado. Mas tudo foi um planejamento. Hoje eu tenho tempo pro meu espiritual, o meu físico, a minha família, né? Os meus filhos. Eu tenho pro meu marido. Eu tiro as meninas rir lá na loja, que eu tiro para mim e para o meu marido. O dia do primeiro beijo que eu dei nele, a gente sai. O dia que casou no civil. Olha aí. O dia que se juntamos. O dia que casamos no religioso. Então, a gente tem tudo isso. Eu faço toda essa programação na minha agenda. A gente vai tirar o dia só para isso. Gente, olha só. Aproveitando isso que você acabou de falar aí, Mara, eu quero dar uma pausa aqui, gente, só para poder divulgar. Olha só, eu tô todo blogueiro, hein? Ixi, é o blogueiro. Quero divulgar aí, ó, ideias de Mari, da nossa querida Mari aqui do Despluga. A Mari, gente, ela vende cestas aí. Tá chegando o dia do quê? Dos namorados, né? Então ela vende cestas aí. Então, só vocês entrarem aí no Instagram, aí, né? @ideiasdemari e
adquirir o seu produto. Então, gente, corram lá, tem várias cestas ali que você pode, né, estar presenteando aí a sua amada, o seu amado, né? Então, não perca essa oportunidade. Aproveitando esse gancho aqui que a Mara deixou, né, falando sobre tirar o dia que vocês deram o primeiro beijo, tudo. Aí você programa até isso. Então, Programo tudo. Legal. E as meninas ficam rindo. Não, tudo que é comemoração, a Mara tá saindo. Falei, por quê? Porque eu tenho que investir no meu casamento. Aí eu tenho um momento com o Thalisson, né? Que é o outro já tá casado, Casou. né, gente? Agora, né? A Kênia vai passar por esse processo. Já, né? Então, hoje eu só tenho o Thalisson. Eu tiro também, né? A gente gosta de passear. Então, hoje, gente, minha vida é outra coisa. Meu planejamento. Eu gosto de rotina, tá? Contrário do meu esposo. Ele fala, nossa, você coloca tudo. Eu coloco para eu aproveitar cada momento. Então, eu saí da loja, saí do estúdio, é minha família agora, né? Vou me dedicar, vamos sair para jantar. A gente é muito de jantar junto, a gente é muito de conversar, porque também a gente troca essas ideias, esse bate-papo. Agora que nasceu pelo CDF, que tá um sucesso. Olha aí, gente, tá pelo um CDF. Sucesso, Tá o pelo CDF. Isso nasceu através do meu esposo também, que teve essa ideia. Foi algum hobby, a gente tirando ursos, e hoje a gente já vende, não tirando mais, mas pegando do próprio fornecedor, do fabricante. Então, está sendo um sucesso. Então, assim, é um equilíbrio. E você sempre tem que ter esse equilíbrio, tanto emocional, espiritual, físico também, né? É muito importante. Então, você tem que conciliar isso. E no início, não é fácil. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. É uma pergunta um pouco mais pessoal. Respondo se quiser, tá bom? Fica à vontade para responder. Vocês já chegaram em estado emocional, tipo depressão, crise de ansiedade, de pânico, devido a esse sentimento de não estar dando conta? Respondam se estiver à vontade, tá? Porque eu vejo essas questões já de depressão, de ansiedade, como algo muito pessoal. E eu estou fazendo essa pergunta, gente, porque nós estamos vivendo o século da depressão, da crise de ansiedade. Muitas pessoas que trabalham hoje em CLT que não estão dando conta, muita cobrança dos seus chefes e tal. E pessoas que trabalham por conta própria também, a concorrência tão grande, todo mundo querendo procurar um meio de adquirir um sucesso na vida, de conquistar e tudo. Então, é um mundo muito competitivo, né? E principalmente, eu acho que vocês vão concordar comigo, aqui em Brasília, onde é um local, um lugar onde as pessoas estudam muito. Ou que seja para concurso público, ou que seja para abrir um negócio, em outros ramos também, enfim. Mas vocês se depararam assim pessoalmente com essa pressão onde começou a desenvolver isso? Olha, eu passei por alguns momentos de ansiedade, não cheguei assim a ficar com depressão, não. Mas ansiedade é um negócio que vive com o empreendedor. Porque a gente vende, né? Vende produto ou vende serviço. E aí eu passei por esse momento no início, quando eu decidi, né? Eu sou pedagoga por formação, e aí abandonei, não quis seguir a profissão para empreender. E aí você fala, poxa, trocar uma coisa que é certa, né? Porque você está numa escola ali, você vai ter um salário e tudo. Por mais que você tenha um chefe, mas aí você tem uma profissão. E largar isso daí por uma coisa incerta é um momento que cria uma ansiedade de cobrança mesmo, assim, de será que vai dar certo e tudo. Esse foi o meu primeiro momento de ansiedade. E aí o meu segundo momento foi quando eu abri o meu primeiro estúdio, que eu falei, nossa, eu tenho aqui uma mesa, uma cadeira, e eu queria ter o estúdio, mas eu tenho uma mesa e uma cadeira e um sonho. Sim. E ali eu tenho que ter só o dinheiro do aluguel, pelo menos. Sim. Então é um momento ali que você fica no início e é super normal que você tenha. Inclusive é por isso que eu falo muito na questão de cuidar de saúde mental e física, porque é o que te dá o gás, né, ali, o que te mantém realmente assim em pé. Porque se você não cuidar, realmente você vai por água abaixo. Sim. Então aquele momento para mim foi um momento de ansiedade. E um outro momento que eu passei por uma ansiedade terrível foi, eu acho que o auge foi na pandemia. Porque naquele momento, os contratos encerrados,
todos os contratos encerrados. Meu eu tinha Deus. que devolver multa para a noiva. Eu tive que fechar, não podia mais funcionar. Então, naquele momento, eu pensei, meu Deus, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho um fornecedor para pagar, tá tudo incerto, a gente não sabia que dia que ia voltar, quando ia voltar, por que ia voltar. Então, naquele momento, eu pensei, ali acabou para mim. Uhum. Só que naquele momento eu também decidi que não iria acabar. Então eu passei por esse momento, vi tudo perdido, né? Porque eu tinha que devolver os contratos e eu vi que eu tinha que tomar eu acho que essa é a mente do empreendedor, é não ver o negócio acabar. Sim. Porque assim, eu vi muita gente que Fechando as portas, né? Fechando, encerrando empresa, e eu olhava e falava assim, comigo não. Uhum. Eu fui vender máscaras de tecido. Minha mãe fazia e eu ia com o Marcos entregar e vender. Aquilo dali pagava meu aluguel. E eu falei, não vou fechar e pronto. E ali no meio da pandemia eu falei, tenho que procurar outra coisa. Enquanto tá assim, né? Porque maquiagem penteada é 100% evento, né? É verdade. Tem que ter evento. E os eventos encerrados... E como fazer, né? Com a campanha forte na mídia social, né? Fique em casa. Sim, e eu falei assim, fique em casa e economia. E as pessoas fechando... Gente, muitos empreendedores fecharam as portas. E as pessoas, eu até me sentia assim, eu ficava, poxa, mas eu me preocupar com maquiagem, todo mundo morrendo, e eu me preocupar com maquiagem e Você se sentiu culpada? Muito. Sentiu? Por que eu vou abrir se eu sou a última das últimas? A pessoa ia ter que estar muito bem, o evento, tá tudo lindo para poder fazer uma maquiagem penteada. Então, era a última opção da pessoa, né? As pessoas queriam, pelo menos, sobreviver. E aí, eu queria manter o meu negócio a todo custo. Então, assim, para você ter noção do que a gente passou, a gente recebeu cesta básica. Porque todo o dinheiro que eu tinha guardado e tudo o que eu tinha foi para pagar aluguel naquela época que não tinha nada, eu não estava trabalhando. Fechei as portas. E foi aí onde eu falei, e agora? Se fechar as portas para daqui a um ano, o que eu faço? Foi aonde eu fui fazer curso de cílios, que estava na pandemia, foi o auge, foi cílios. Ninguém fazia mais maquiagens, era cílios, porque pelo menos os cílios, porque a máscara estava tampando tudo, só ficava os olhos de fora. Aí eu falei, pronto, vou lá ver, né? Foi por isso que eu tatuei. Mesmo? Eu registrei porque ficou marcado, porque foi o que segurou. Mostra pra câmera. Aqui, ó, eu fiz a tatuagem, gente. Ficou a coisa mais linda. Eu fiz porque marcou muito aquela fase que eu pensei que tudo ia acabar, e aquele medo e ansiedade vindo. E eu falei, cara, eu vou pegar o último centavo que eu tenho aqui guardado e vou investir nesse curso. E aí, pronto. Deslanchou, assim. Aí eu já não parei mais nunca, não fechei mais nada. E não fechou. Não fechei. É isso aí, gente. Falei, não, e agora eu tenho trabalho todo dia, eu tenho trabalho no final de semana, tá tudo certo. Não, eu tenho um amigo que eu já trouxe ele aqui, inclusive, no Despluga. Ele é barbeiro, né? Ele veio do Piauí, gente. Então, assim, família muito humilde também e tal. E ele chegou aqui em Brasília, ele conta a história que num tempo de pandemia, que ele tinha acabado de abrir a sua primeira barbearia em Águas Claras. A gente sabe que a questão de aluguel, tudo lá é muito caro. Então, ele abriu lá, ele tinha acabado de abrir, veio a pandemia. Aí ele, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí ele conta que no meio da pandemia, falou assim, ele teve um insight, né? Falou assim, tudo bem, tem a pandemia, as pessoas não estão saindo de casa, mas, né, o homem, o cabelo cresce, a barba cresce. E tudo bem que tem homem que tá tipo nem aí, vai ficar igual um Moisés, um Abraão, né, barbudo, cabelo grande de casa, mas tem muitos que vão querer cortar o cabelo e tudo. O que eu vou fazer? Vou para casa deles. Aí ele pegou a irmã dele, a irmã dele que ia atendendo os clientes no WhatsApp, e ele ia para os apartamentos, né, em Águas Claras. Quando não era em Águas Claras, ele tentava agendar Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e tudo. Ele ia cortar em casa, a domicílio. Ele falou que foi dessa forma que ele conseguiu também passar pela pandemia. Não. Porque o que eu estou dizendo isso, né? A Kênia falou sobre essa questão que ela teve que se reinventar. Sim, eu acho que isso é empreender. Você
não ter aquele olhar de acabou e eu vou voltar. Não, você empreender, você se virar, você tentar e recomeçar, isso faz parte, né? O empreendedor tem que ter o plano B, né, gente? Tem que ter um plano B. É isso aí. Você, Mara, como, nesse sentido aí, você adquiriu? Fiquei muito ruim, mas não em relação de ficar acamada, nada dessas coisas, né? Porque a depressão hoje ele está ganhando do câncer, né? Sim, verdade. É a maior doença do século que a gente está vivendo, é a depressão. Uhum. E a gente que trabalha com pessoas, eu e a Keina, a gente vê, né? Diariamente. Porque são cliente que chega relatando, eu tô assim, às vezes ela vai colocar um cílio só para aumentar a autoestima, mas quando chega em casa se debruça, chora, entendeu? Acaba com o nosso trabalho, com a arte do olhar, e aí você acaba virando amiga dessa. Então, assim, é uma doença do século hoje. E enquanto eu estava sozinha, trabalhando sozinha, estava tudo ok, mas para mim a maior dificuldade é manter é gestão de pessoas, assim. Né? Quando a gente cresceu, que você acha assim, crescer agora que vai ficar tranquilo. Não, pelo contrário, você tem pessoas para você gerir ali, né? Gente, pessoas. Gestão de pessoas, foi daí que eu me apeguei, né? Não sei se você conhece, tá até no carro falando sobre o pastor Tiago Brunet. Sim, conheço. Né? E um dos livros, até eu indico para todo mundo. Já dei de presente na igreja, já dei para cliente, já dei para as meninas lá da loja. É o Especialista em Pessoas. Legal. O livro é maravilhoso. Ele bombou aqui no Brasil, bombou fora. E até hoje ainda fico revisando. Me ajudou muito esse livro do Tiago, né? Que ele fala principalmente sobre pessoa, e pessoas são ponte, né? Não tem como a gente correr disso. Gente, não tem como, né? Você não consegue nem Até crescer aqui. sozinho, Isso. você precisa de pessoas. Não tem jeito. Você sair e tem que ter pessoas. Então, para mim, a maior dificuldade foi gestão de pessoas, lidar com pessoas, com contratação. Eu não falo de cliente, né? Cliente a gente sempre contorna e tudo, mas são gestão de pessoas, porque quando você tem um sonho ali, você é só para você. Para você passar isso e colocar para outra pessoa que vai trabalhar com você, para ela sonhar o mesmo que você, o mesmo alinhamento, e para você encontrar a pessoa certa é muito difícil. Sim. Né? Então, eu tive muitos erros. Eu falo da minha parte, mas a gente só amadurece, só consegue. Hoje eu sou outra pessoa, porque no início eu não sabia o que era uma gestão, o que era liderar, né? A liderança, ela é nisso. Então, me frustrei muito com pessoas, você colocar expectativa. Ou então você cobrar algo para o seu colaborador, exigir algo que você não ensinou ele. Né? Então, ouvir palavra. Então, chegou um tempo de eu falar, eu vou voltar a trabalhar sozinha. Eu não quero mais ninguém. Vai ser só eu, porque era... Só que eu vou... Até quando eu vou conseguir trabalhar sozinha, né? Né? A ponte, cadê as outras pessoas? Eu quero crescer, mas como crescer olhando só para mim, né? Não passando isso adiante, não crescendo. Foi daí que eu comecei a trabalhar isso em mim, meu emocional, né? Mas já chegou de eu dar muito caroço no corpo, muito estresse no dia a dia, de pensar em parar, em desistir, falar, não quero mais. E ali Deus me conduzindo. Eu falei, gente, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso trabalhar. E hoje, na área, nossa... Né, eu faço muito congresso, eu saio muito para fora para aprender. Você conhece outras pessoas e você fala, meu Deus, eu achei que era só comigo. Fulano ali também passa por isso. Aí vocês situação. começam a conversa, você pega experiência, eu fiz isso. E você, não é que eu me sinto bem em saber que a outra pessoa passou ou está passando, mas é para você ver que você não está só nisso. Os bastidores. Sim, né? sim. Eu vou lá mostrar. Gente, né? Hoje eu tô com a cara inchada. Justamente. Né? É isso. Porque nas redes sociais, ninguém vai mostrar a parte triste de dificuldade e luta na vida. Tudo bem que ainda tem pessoas que são a questão do a palavra, gente, sumiu aqui agora a palavra, já ia sair, sumiu. Não é a palavra certa, coitadismo, nem sei se existe essa palavra, mas vitimismo. Essa palavra sumiu aqui. Tem muitas pessoas que se colocam neste lugar de vitimismo, mas são pessoas que já estão com o emocional abalado. Mas uma pessoa que está em sua sã consciência não vai sair filmando, mostrando os perrengues da vida. Vai mostrar o quê? Na praia,
né? Vai Sim, mostrar só coisa boa. coisa boa, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, nós precisamos, principalmente essa geração que está vindo agora, você precisa parar de se comparar com o que você vê nos stories do Instagram. Sim. As pessoas se comparam demais. Sempre Acha que a olha vida para o é jardim tudo. do outro, Sim. acha que é mais verde, mais bonitinho, mais organizado, mas ninguém sabe o perrengue que cada um está passando atrás. E uma coisa que eu aprendi, que eu agora comecei a estudar marketing digital, gente. Comecei. Eu falei bem assim, eu vou dar um upgrade nisso daí e eu vou dar uma dica para vocês, gente, porque eu vejo o seguinte: conhecimento você não deve guardar para você, você tem que passar para pessoas. Exatamente. Entende? Eu não tenho essa coisa de guardar, não. O que eu sei, eu vou passar. Entende? Sim. E uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito interessante, às vezes a gente se limita a falar, eu sei tão pouco, mas talvez o pouco que você sabe é muito para quem não sabe. Sim, inclusive nesses congressos que a gente frequenta, normalmente a gente aprende quase nada. Assim, é mais relacionamento do que assim, um aprendizado. Assim, tem uma coisa ou outra ali que a gente pega e fala, eu não fazia assim, eu vou testar. Eu fazia diferente, mas eu posso pegar. Então, mas nos próprios congressos a gente vai... Porque sempre tem uma coisinha que a gente olha e fala, não, aquilo dali vai fazer diferença. Aquilo ali o network, né? As pontes, né? Que aparecem na vida. Você vai conhecer outras pessoas, você vem mais motivada, né? Com mais ideias, isso é importante. E eu cheguei a não ficar acamada, nada disso não. Você vê essa carinha aqui, meu filho, vai continuar assim. Mas o emocional, o meu, pra mim, é no corpo. Entendeu? Eu flora muito no corpo. Eu falo que se eu ficar em casa 5 minutos deitadinha muda, ou é o marido ou o filho, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Parece que não dá tempo, né? Não consigo, eu sou muito assim, sou muito acelerada. Só que hoje eu já tenho um equilíbrio melhor. Tipo, abrir mão de um curso que é meio que um curso, só que esse curso é muito cobrado. Aí eu coloquei na caneta, tá? Eu vou ter tempo para fazer isso que é exigido, né? Você faz o curso, mas você tem que passar pelas etapas. Falei, porque eu fiquei 1 ano meio que sofrendo num que eu fiz. E esse era, tipo, continuidade, eu abri mão. Porque ele ia me levar a chegar a um estresse, que eu não ia conseguir. Então, o que eu abri mão? Não vou fazer isso, que não é a hora, porque eu sei que emocionalmente... Isso também você passa também para os seus colaboradores, né? Quando você não está bem com o seu cliente, coisa que eu não faço. Não levo o problema para dentro do serviço. Isso é uma coisa super importante. Você não levar. Então, assim, tem dia que está difícil, tem dia que está difícil, tem dia que você não está todo dia, né? Mas você tem que vencer isso. Então, eu falo que eu venço isso a cada dia, né? Porque gestão de pessoas não é fácil. E aí, essa área, tanto CLT, tanto empreender, né? Voltando, gente. Até aquele que fica em casa, a gente tem que entender isso. Então, vou fazer mais nada, vou ficar em casa. Vai ficar doente também. Isso é verdade. Né? Então, você tem que ter um equilíbrio emocional, né? Trabalhar muito bem isso. E essas coisas acontecem para o quê? Amadurecer. Tem uma história bíblica, porque eu gosto muito de ver as situações do nosso dia a dia, do cotidiano, com algumas histórias da Bíblia, né? E tem uma passagem da mulher sunamita. Não sei se você lembra dessa história. Quando ela perde o filho, ela perdeu o filho. O profeta chega nela e pergunta se está tudo bem. O que ela fala? Está tudo bem. Só que ela tinha perdido um filho. Sim. Está tudo bem, aí é o ensinamento que nós recebemos. Às vezes, está tudo mal. Mas o que está por trás do seu tudo bem? Né? Muitas vezes a gente faz isso. Chega em determinado lugar e fala, fulano, tudo bem? É tudo. Mas está desmoronando, mas está tudo bem. Por quê? É uma pessoa que aprendeu a confiar no Senhor. Não é que a pessoa está mentindo ou mascarando algo, mas é porque a pessoa tem a confiança de quem te dá a fortaleza é Deus. Né? É Deus que... Essa parte emocional... Não tem como a gente separar isso de questão espiritual, porque é só Deus. O nosso emocional está totalmente ligado a Deus. Se o seu emocional estiver ruim, tudo desanda, né? Aí é problema familiar, conjugal, profissional. Isso impacta até no seu intelectual, a criatividade some, você fica... É como se o céu tivesse de bronze, aí os problemas começam a vir, é muito complicado.
É muito complicado. Assim como a gente gosta de cuidar do externo para atender, né? A gente que trabalha com beleza, né, Mara? A gente sabe que isso influencia muito. A gente cuida muito da parte externa para receber uma pessoa bem, com um sorriso bom. Sim. A pessoa olhar para você, nossa, lavou o cabelo, tá bonitinha para me receber. Tem um cappuccino, tem isso. Então, essa parte externa, ela reflete totalmente a nossa parte interna. Então, eu penso assim, eu entrei na minha porta para lá, eu sou a Kênia Maia Beauty. Eu não sou a Kênia Maia CPF. Sim. Lá dentro não tenho problemas, lá dentro eu sou aquela pessoa profissional que vai atender aquela pessoa com maestria. Aquela pessoa vai receber o meu melhor naquele dia. Então, eu não posso levar uma carga espiritual muito baixa para o estúdio, porque eu não vou conseguir trazer nada de bom para essa pessoa. Então, eu tenho que estar num equilíbrio mental muito grande. Isso é um ponto que a gente tem que focar muito no espiritual mesmo, assim, na parte mental. Tá com um equilíbrio muito bom, porque passou da... Não é que a gente veste não é um teatro, né? Não é um personagem, não é um personagem, mas é você entender que porta para lá é CPF e porta para lá é CNPJ. Sim. Né? Você entender que a cliente não tem culpa se morreu seu passarinho. A cliente não tem culpa se você queimou a calça, se queimou o arroz, se está com problema financeiro. Não, a cliente não tem essa culpa. Você vai... talvez aquela é a única vez que aquela cliente vai entrar ali dentro, então que aquela seja a única vez com a melhor experiência que ela tenha naquele lugar. E no seu caso, que cuida de noivas também, né? Nossa. Você está lidando com o sonho de toda mulher. É uma noiva ansiosa, né? Justamente, a flor da pele, né? Se eu tiver com desequilíbrio emocional, e o pior que duas pessoas doidas no mesmo lugar. Aí como é que fica? Vai deixar a noiva... Não é fácil. Então, é por aí, é por esse ponto, sabe? Cuidar muito do equilíbrio. É difícil, né? Nunca foi assim, não é que foi sempre assim. Teve momentos em que você vai errando, mas você vai aprendendo. Não é possível que, né, com tanta experiência você não consiga aprender. Então, assim, no início não é fácil, a gente vai passando pelos processos, mas consegue aprender. É isso aí. Gente, fazer uma pergunta aqui para vocês. É duas em uma. Vai lá. Como que vocês fazem hoje? Como que está a questão da Kênia e da Mara hoje, para que vocês consigam permanecer firmes, fortes, posicionadas, né? Porque a gente vive uma sociedade que a cultura do feminismo está muito forte, só que vocês são duas mulheres, né, cristãs, e estão posicionadas, vocês reconhecem, né, a questão da vida conjugal, ambas, né, com seus companheiros e tal. Hoje eles abraçam, né, graças a Deus abraçaram mesmo assim a profissão de vocês, o que vocês representam para muitas mulheres, né? Então, o que tem sustentado para vocês permanecerem nesse caminho? E a outra pergunta que eu já quero que vocês respondam junto também vocês sonham com os seus filhos seguindo o mesmo ramo, não o mesmo ramo no sentido de questão de cílios e, né, da área da beleza, saúde, enfim, mas em relação a empreender? Vocês sonham com isso ou vocês deixam eles muito à vontade para eles escolherem o que eles querem para a vida deles? Como que é isso? Então, a primeira pergunta, né? Que você falou, né? Como é que a gente continuar, né? Continuar, não desistir, que foi pelo que eu entendi, né? Sim, nessa área de empreender e ter o apoio, né? Do esposo com isso. Para mim, toda vez que eu saio de Brasília para ir para um curso, para um congresso, eu vejo outras mulheres na mesma situação, no mesmo caminho. Então, quando a gente conversa uma com a outra, isso te dá força a continuar. E a novidade que tem no mercado todos os dias faz com que você venha continuar e não parar. Sim. Né? E o amor, né, pelaquilo que você faz. Isso para mim eu não consigo hoje, eu falo hoje, né, que amanhã a gente não sabe o propósito de Deus. Hoje eu não consigo não estar nessa área. Né? Esse para mim foi um ponto de chave, né? Foi onde eu cresci, foi onde hoje eu me tornei a mulher hoje que eu sou. E essa área de empreender, ela está crescendo cada vez mais. Sim.
né? E a gente, mulheres, estamos se reunindo, se abraçando, né? Crescendo nessa área e trazendo sempre novidade para o mercado. E se a gente for olhar, se eu não me engano, em 1962, a mulher ela não poderia ter um cartão de crédito, não podia comprar um imóvel, um carro, tudo tinha que ser conciliado com o esposo, autorizado pelo esposo. Podia nem votar, né? Eu acho que nesse Tinha tempo ela ainda não isso. votava. E a solteira, a mulher solteira tinha que pedir autorização pela mãe, então era tudo muito fechado, né? Isso que não podia. E hoje a gente está levando isso para os filhos, né? Eu fico pensando na geração dos netos, o que vai ser mais, né? A gente está indo muito pro digital, pro virtual. A Kena era um bolão de dinheiro. Hoje ela não mostra mais, né? Porque hoje, amor, olha aqui, né? Olha aqui, hoje cadê o envelope com dinheiro? Eu viajei, eu falo, gente, eu viajei. Não, meu filho, quando a gente sai, quando eu recebo assim, ou eu faço depósito, né? Eu falei, não, vou ter um dinheirinho ali, vai que. Aí o meu filho fala, mãe, que brega, a senhora paga no dinheiro. Mas, eu acho bem interessante, porque o que acontece, eu estava fazendo uns estudos esses tempos atrás, a psicologia ela tem uma parte do estudo dela que fala sobre as gerações. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Os nascidos de 2010 para cá, eles são conhecidos como os nativos virtuais. Sim. Totalmente tecnológico. Sim. Então, quando nós trazemos conversas a respeito de, como você falou aqui no podcast, cruzeiro, que se tiver geração Z assistindo aí, gente, eles vão ficar cruzeiro. tipo, cruzeiro? Mãe, o que é cruzeiro? Eles não entendem, né? A linguagem que nós temos. Eu sou do final da geração Y, dos milênios ali. Mas é justamente isso que você falou. Nós estamos caminhando para uma geração totalmente tecnológica. Aí, por que eu estou falando isso? Porque qual é o próximo passo, né, que todo empreendedor vai ter que se reinventar? Levar o seu negócio para o digital. Você já tem feito isso, né, com divulgações nas suas redes sociais. Inclusive, as redes sociais delas estão aparecendo aí na entrevista, gente. Seguem elas lá. Trabalho excelente que a Mara e a Kênia faz. Então, segue elas lá. Pode continuar, Mara. Eu tinha que falar esse ponto. Eu conheço a geração Nutella, tá? Né? Do Todd. Eu falo pro meu filho que é o Todinho, né? Vocês são do Todinho. Então, assim, hoje eu fico imaginando, né? A gente tá nessa correria e tudo, e os netos, né? E os filhos. Em relação a empreendimento. O Jonathan, o primeiro mais velho, eu sempre coloquei ele muito para focar na área de estudar mesmo, para concurso. Porque eu tava numa fase sofredora de empreender. Minha visão era assim, eu tô aqui, filho. Eu sempre falava isso para ele. Ele vai lembrar, eu falava, eu tô aqui porque aqui é para mim, que não tenho muita coisa mais. Sempre me impõe. Meu Deus. Entendeu? Empreender, eu tô aqui porque é o que resta para mim, mas você não, você tem que estudar e tudo. Ó, a minha visão como é que era, né? E hoje eu tendo o Thales ajudando, porque o Thales é o nosso comprador, a gestão que compra e tudo. Eu deixo ele mais à vontade. Ele sabe, eu tô deixando ele ver, enxergar, entendeu? Ele tem o irmão dele e o pai também nessa área de concurso, né? Então ele tá vendo. E agora ele tá entrando, tem o que? 6 meses, que é o Pelúcia DF. Ele que é nós chamamos ele de gerente, é o gerente geral da Pelúcia DF, é ele. Sim. Gente, mas tudo passa por mim, é uma gracinha. Ele, mãe, isso, né? E eu queria que ele... Mas ele tá vendo, então eu tô deixando ele decidir. Ele tá estudando, ele faz faculdade, né? Ele tá nos dois, tadinho, gente. Ele já tá na correria. Aí eu tô deixando ele decidir. Bem-vindo à vida adulta, viu, Thales? Isso. Ontem ocorreu um negocinho de um probleminha, né, na faculdade. Ele, mãe, eu tô ansioso. Calma, mãe, deixa eu resolver isso. Aí eu... Thales, fez 18 anos, agora que começou. Calma, tá. Calma. Aí o Jefferson riu, eu falei, não sabe de nada. Aí ele riu, né? Então eu tô deixando ele bem à vontade. Mas o primeiro eu fui muito rígida. Sim. Eu sempre mostrava para ele que empreender não era bom.
né? Depois que eu amadureci tudo, hoje não. Quando você lê, vê exemplo, você vê que não é isso. O conhecimento liberta, né, Mara? Sim, é muito importante. Então, eu li muito, eu amo livro, eu amo ler, então isso me ajuda muito, até eu ter um equilíbrio emocional. E aí eu deixo ele à vontade. Então, ele está hoje já empreendendo. Uma gracinha, ele está empreendendo. Uma hora dessa, ela está na loja, ajudando as meninas lá. Então, ele é o comprador, ele enche os ursos, ele faz tudo. Então, eu estou deixando ele à vontade. Entendeu? Entendi. Ele tá aí com a garra e tudo mais, ele tá fazendo os siga dois. as suas experiências e você escolhe o que você quer. Isso. Porque o Jonathan, ele chegou a ajudar a gente na loja, fazia compra para mim, mas eu puxei ele para, não, você vai estudar. E por aqui ele começou a ter aquele desejo de ser policial, né? Então, ele pegou, conquistou, né? Tirei ele, foi bem difícil porque ele ajudava muito. Então eu tirei ele da loja e deixei ele só estudando. E ele ficou só estudando. Agora chegou o Thales. Agora eu falei, não, a gente não pode pegar e forçar. A gente tem que mostrar. Se eu como empreendedora e o pai como concursado, ele tem os dois exemplos. Sim. Então agora vai partir dele. Eu não vou influenciar. Vou deixar ele seguir. Isso aí. Você, Kênia? A primeira pergunta eu já me esqueci. A questão de como você faz hoje para permanecer, né? Para continuar, para não desistir, para não dar... Eu até coloquei no briefzinho da nossa conversa aqui, né? Falando assim, para não dar... igual toda mãe brasileira fala, né? Um dia eu vou sumir daqui, vou jogar tudo pro ar, um dia vocês vão sentir minha falta, eu vou sumir. Quando eu estiver morta lá, não vem chorar, não. A gente surta, né? Várias vezes por dia. Mas hoje, para manter no mercado, eu acho que a gente tem que estar se atualizando, estudando muito. Eu gosto muito de estudar, estou sempre fazendo curso. Eu tenho metas de estudo, eu falo muito, olha, pelo menos 2 cursos por semestre eu tenho que estar fazendo, para poder estar dentro daquilo que... Porque é muito flexível, a área da beleza todo ano está mudando, né? Então, você tem que estar se atualizando, senão você fica para trás do mercado. Então, tem que estar se atualizando muito, eu faço muito isso. Ai, que fugiu. A parte tecnológica, que hoje é impossível a gente trabalhar sem eu acho que tem que abraçar a parte das informações, das mídias, aproveitar aquilo, fazer ali um apoio mesmo de pessoas, né? Eu hoje trabalho com noivas, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal do vestido, eu gosto de trabalhar com cerimoniais, então tem que ter uma redezinha ali para você ter uns contatos, então tem que ter famoso network, esse feelingzinho também, com fotógrafos, que é importante também, um fotógrafo que gosta do seu trabalho, ele vai te indicar. Então hoje assim, só que para você criar essa estabilidade, assim, que você não vai surtar mais, a pessoa sofre um pouco, porque, né, você vai aprendendo com as experiências, mas é você trazer aquilo que deu ruim como um engate para você não fazer errado e tentar recomeçar, né, refazer. Então, aquilo que você teve de experiência ruim, que sirva, né, não para você desistir, porque, nossa, dá vontade às vezes, sabe? Eu vou contar aqui uma coisa. Eita, primeira mão, meu Deus do céu. Gente, eu já esqueci. Vou até me arrumar. Deixa eu contar. Deixa eu me arrumar aqui. Grave. Câmera, foque. Gravíssimo. Olha que coisa grave. Eu esqueci de agendar uma noiva. Chegou o dia da noiva, eu tinha agendado outras pessoas em outro lugar. A noiva chegou no meu estúdio e eu não estava lá. Meu Deus. Olha que absurdo. Pra casar sem a maquiagem. Não foi pro Metrópolis, não? Não, gente, isso é uma coisa gravíssima. Então, assim, hoje é um erro que é jamais repetido por mim. Minha agenda é passada diariamente, assim. Aquilo ali me serviu como se eu tivesse levado uma surra, uma pisa. Nunca mais eu vou fazer isso. Então, você tem que tirar nessas partes ruins, né? Dessas experiências ruins. Coisas para você nunca mais repetir aquilo. Porque isso poderia, né? A questão o que aconteceu? Eu quero saber. O que você resolveu? O que aconteceu? Isso me fez de entrar num looping aqui na minha cabeça de que eu não sirvo para atender, de que eu não tenho capacidade, de que, nossa, horrível, eu sou uma pessoa ruim porque eu não consegui
eu não concentrei para agendar essa pessoa. Isso me fez pensar assim, nossa, agora essa mulher vai me espalhar de má fama pro resto do mundo. É o risco, né, profissional mesmo, Nossa. de queimar mesmo o profissional. Aí, o famoso cancelamento o que as pessoas... cancelamento. Eu pensei, nossa, vai dar muito ruim isso aí. Então, eu quis chutar o balde, falar assim, agora não vou mais fazer isso não vou trabalhar com isso mais não. Eu quis parar de verdade por conta desse episódio, porque eu me cobrei, né? Fui eu quem errei. Mas o que aconteceu, gente? Aí é que tá. A gente tem uma rede de apoio, né? Uma rede ali que é um pessoalzinho que fica ali de segundo plano. E aí uma amiga maravilhosa, Maria Luísa, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar desse episódio. Maria Luísa me socorreu e foi lá pro meu estúdio e atendeu para mim. Inclusive, eu deixei a chave debaixo do tapete, ela lembra? Porque eu tinha outro atendimento no mesmo dia. Então, eu fui para atender outra turma, que era muito grande, e deixei a chave lá e ela foi e atendeu para mim. Então, a noiva não ficou sem atendimento. Graças a Deus. E deu tudo certo, ela gostou, me agradeceu por eu ter conseguido resolver para ela, porque também tem isso, da pessoa sumir, desaparecer e a pessoa ficar na mão, né? Eu não quis... Nossa, eu fiquei preocupadíssima. Sim. E a Maria Luísa foi para mim e resolveu. Mas serviu de um ensinamento, né? Ensinamento muito grande de responsabilidade mesmo. Sabe? De você, de realmente eu cair a ficha e falar, nossa, eu estou trabalhando com o sonho da pessoa. Então, aquilo dali, hoje, a partir daquele momento, eu jamais, gente... É agenda no papel, é agenda no celular, é agenda... Estou sempre ali vigiando. Sim. Em relação aos meus filhos, eu quero que eles façam aquilo que realmente eles esteja queimando no coração deles para fazer. Porque uma coisa que eu percebi é que não é legal você trabalhar numa coisa que você não gosta. Que você não goste. Não por dinheiro, assim, não por financeiro somente, sabe? Você vai trabalhar só por dinheiro. Tá dando dinheiro? Vamos lá. Ai, não, isso é terrível. Você tem que estar envolvido naquilo que te dá prazer, que te dá motivação no outro dia. Não de você falar assim, poxa, segunda-feira tem que ir trabalhar. Eu acho isso péssimo. Eu acho que a pessoa tem que ir trabalhar assim, nossa, legal, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu amo e tudo bem. E ainda vou ganhar dinheiro. Né? Eu acho que esse é o pensamento que eu quero para eles. Né? Claro que eu acho que tem que procurar o que está dando mais legal no mercado, né? Lógico. Você não vai vender, né? Você não vai abrir aí uma locadora de filmes. De filmes. DVD, porque... Não vai dar. Né? Tem que ver a situação, como que está indo, para que rumo as coisas estão caminhando. Foi um dos insights que eu tive para começar a fazer marketing digital. Que gente, é isso. Não adianta a gente querer nadar contra a maré. Não, sendo que a tendência é ser tudo virtual. Gente, a inteligência artificial tá aí. Esses dias atrás eu vi a inteligência artificial fazendo música. Sim. Gente, eu falei, meu Deus do céu, aí já veio na minha mente. Gente, daqui uns dias até os músicos, os cantores não vai ter espaço. Olha a loucura disso, como que tá... Você vai na loja hoje, você mesmo, né? Igual eu fui esses dias, você mesmo coloca lá, põe numa cesta, ele já contabiliza, você que faz o pagamento daquela roupa, ele mesmo desativa os alarmes da roupa e você sai. Abastecimento nos Estados Unidos, né? Eu acho que os Estados Unidos já está com isso também, você mesmo. E você tem que aprender, né? Você tem que ir lá e... Não, você tem que fazer aquilo que está dando, igual a Mara. A Mara pegou ali cílios, biju, não, era maquiagem, né? Maquiagem, biju, cílios, tudo a ver. É um ramo que está todo mundo envolvido. Quando eu fui procurar na pandemia, eu falei, não, eu tenho que ver o que vai dar para dentro do meu estúdio, né? Então, não dava para eu chegar ali e colocar abrir uma agência de marketing dentro de um estúdio de maquiagem. Nada a ver. Então, eu tenho que estar procurando o que vai, né, tá a favor do meu ramo mesmo. Então, aí por isso que eu fui atrás dos cílios, porque era o que estava bombando na época. Então, é o que eu falo muito para eles, isso. Seguir um pouco do que está rolando, mas aquilo que mexe mesmo com o coração, sabe? Verdade. Eu vou muito também, Silas, pelo lado do propósito. Né? Eu acho que hoje eu consigo enxergar o meu propósito dentro do meu trabalho, né? Então, assim, não é normal que uma pessoa chegue no meu estúdio e fale, nossa, eu saio daqui
ou quando eu venho ou quando eu saio daqui, eu sinto uma paz. Aqui eu sinto um lugar de calma. Aqui eu consigo relaxar. Então, eu vejo que ali, naquele momento, a pessoa tá conseguindo sentir a presença do Espírito Santo, ela consegue sentir a presença de Deus, que é o que eu peço muito ali dentro. Às vezes elas dormem, a pessoa chega agitada, nervosa, e não sei o quê, cheia de problema, e aí ela entra no meu estúdio que está totalmente preparado espiritualmente para recebê-la, e ali mesmo ela... Cara, agora eu estou bem. E ali relaxa, ali fica. E isso faz parte do propósito, do chamado. Eu acho que tem que ter um pouco desse envolvimento no teu trabalho, sabe? Sim, com certeza. Porque, afinal de contas, às vezes a gente fica tentando separar o sentido de que, o Silas, eu vou dar um exemplo, né? Que é o Silas apresentador do podcast. Da porta para fora é o Silas cristão e tudo. Não. Você é uma pessoa inteira, né? Então, aquilo que você deve transparecer independente do local onde você esteja. Você né? já tem sua identidade. A identidade. Né? A identidade é reconhecer a sua identidade, justamente. E quando a pessoa está começando nesse ramo, ou até mesmo... ou você influencia ou você é influenciado, né? Esse é o ditado. A pessoa vê ali, eu quero ser fulano. Aí não dá certo. Aí eu quero imitar ciclano. Não dá certo. Porque você tem que ser quem é você. Sim. E eu falo isso porque eu já tive experiência no início da minha área da extensão de cílios, porque você vê tanto ali que você quer ser aquela pessoa. Né? E Deus despertar e falar, oi. Calma aí, filha. Eu Você, tenho outra coisa para você. Isso, você olha quem é você, entendeu? Sim. Então, é importante você saber quem você é em Deus. Sim. Qual é a sua identidade? Né? Não adianta eu aqui querer ser a Kênia. Eu falar esse jeitinho dela. Não, entendeu? Quando era lá do outro ministério, eu sempre fui muito assim, foguetão, né? Assim, de falar assim. E eu falava, eu queria ser aquela pessoa falando assim. E Deus falou comigo bem no profundo mesmo, falou, eu te escolhi assim, então seja quem você é. Sim. Entendeu? E às vezes você quer trocar essa identidade. A identidade é única, a digital é única, né? Então seja quem você realmente é. Você sabendo disso, reconhecendo, pronto, expande. Ali você cresce. É isso aí, gente. Eu costumo dizer o seguinte, gente. Não existe, como eu posso dizer, problema. Voltando aqui, recapitulando. Problema não é problema. Escute essa. Problema é solução. Se não houver problema, aí sim existe um problema. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque a gente tem que aprender a enxergar o problema como uma solução. Sim. Se tem o problema, é porque tem como solucionar aquele problema. E a gente que trabalha com empreender, a gente vai levar o que? A solução para as pessoas. Quando eu tive esse insight sobre isso, eu falei assim, uau! Porque o que acontece? Às vezes a gente fica fugindo de problema. Tá, se você foge de problema, então você não serve mais para viver. Sim. Não é fato. E tem a gente que quer fugir, A gente né? quer fugir de problema, mas problema a gente tem que ter esse entendimento. Se existe um problema, é porque você está evoluindo, você está crescendo, você está adquirindo maturidade para solucionar aquele problema. Deus não é um Deus de processos. Sim. A gente não tem que passar... Olha só o processo que vocês duas tiveram que passar para estar onde vocês estão hoje. Se vocês não tivessem enfrentado esses problemas, vocês teriam adquirido tudo isso que Deus confiou a vocês? Então é isso. É problema. Você que está nos acompanhando, não é mensagem de coach não, gente. Quase. Né? É quase coach. Quase. Lembrei do Pablo Marçal. Sim. Sim. Ó, resolveu já. Tá doente, levantou, pronto, acabou. Enfim, até perdi a linha. Não é mensagem de coach, não. Mas é um ensinamento para você. Coach Silas. Não pegue os seus problemas e fale, eu vou fugir do problema. Não. Solucione o seu problema, independente do tamanho que seja. Que a partir do momento que você solucionar um problema, você pode ter certeza que você vai ter adquirido mais maturidade para poder, o quê? Alcançar o próximo problema. Para resolver. Vai aumentando. Vai aumentando. É essa questão, né, dos meninos, os filhos, né, adolescentes, entrando agora na fase adulta. Meus filhos,
18 anos. O que quer dizer? Ai, saudades. Eu falei também. Saudades dos meus 18 anos, né? Não é? Enfim, deixamos isso para um outro episódio. É verdade. Gente, infelizmente, estamos chegando ao final. Passa rápido, né? Passa. Rapidinho. Eu falo, gente, quando a gente começa a conversar que o bate-papo flui, passa muito pronto. rápido, né? É. Mas eu não queria encerrar esse bate-papo, Kênia e Mara, antes de, né, agradecer mais uma vez. Obrigado demais pela presença de vocês aqui. Eu valorizo muito essa questão, porque eu sei que para empreendedor, a mente de todo empreendedor é tempo. Tempo, como eu falei, tempo é dinheiro para empreendedor. Entende? Então, assim, se vocês estão doando esse tempo aqui, então é muito significativo para mim. Muito obrigado mesmo por vocês terem disponibilidade esse tempo aqui. E outra coisa, agora eu quero que vocês finalizem, né, esse momento aqui do nosso bate-papo, olhando para aquela câmera ali e dando um recado especial para todos os nossos ouvintes, todos os nossos despluggers. Fica à vontade. Antes disso, eu queria só lembrar ao pessoal do nosso projeto, né, nosso Ministério CRI. Isso mesmo, que a gente eu já estava esquecendo. Acabamos não falando um pouquinho, mas é coisa breve. Eu só quero lembrar que agora a gente tem esse ministério na nossa igreja e a gente está à frente desse ministério, que é um ministério que tem um propósito muito bonito, que é levar um pouco de Deus, da experiência, né, com o cristão empreendedor. Sim. Então, como a gente levar essa questão de uma forma mais tranquila, né? Sendo cristão. São vários aprendizados, a gente vai fazer várias palestras e tudo. Então, eu queria lembrar para a gente não deixar de falar desse ministério, que é uma porta aberta para muita gente que quer empreender e para quem já é empreendedor e está meio perdido, né? Então, sem propósito, né? Sim, sem propósito. E, assim, levar Deus junto para o teu trabalho, para a tua empresa, né, para o teu negócio é uma coisa assim que faz toda a diferença realmente, né? Sim. Quer falar um pouquinho do CRI? O CRI, né, como ela falou, será agora, né, a primeira palestra, o primeiro encontro será sábado agora às 20 horas. Então você é nosso convidado, né? Tanto qualquer gênero masculino, feminino pode estar participando. Você que tem desejo no coração de empreender, de conhecer o bom disso tudo, que a gente também vai empreender à luz da Bíblia, né? Legal. Quem falou que Jesus era pobre? Ó. Então a gente vai ter vários encontros que a gente vai, né, falar sobre a riqueza através da Bíblia, Legal. né? Porque a pessoa põe muito a prosperidade financeira. Eu não posso ter dinheiro, eu não posso ser rica, eu não posso, ou até mesmo como empreender. Então a gente vai ter tudo, gente. Quem perder. Conhecimento, gente. Conhecimento Muito liberta, conhecimento. tá? E não é teoria de prosperidade, não, gente. Não é teologia de prosperidade, não. Isso mesmo. É a prosperidade bíblica, porque é bíblica e isso vai ser falado à luz das Escrituras. Isso. Boa. Bem lembrado, Kênia. Sim. Não, então eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, ao Silas, a Mara, minha parceira. É muito importante a gente esclarecer que as coisas não são realmente muito fáceis, né, no ramo do empreendedorismo, mas que você tendo um pouco de fé e acreditar nos seus sonhos, porque é uma parte essencial você ter uma fé naquilo que aquilo vai dar certo. É muito bom. Quando você consegue ver aquele seu projeto se realizando e você fala, nossa, é aquilo que eu pedi a Deus. Então, conhecimento é a chave do negócio, né? Então, assim, conhecimento bíblico, conhecimento realmente daquele ramo que você está querendo empreender. Então, é muito legal. Eu quero agradecer, Silas, tá? A oportunidade de ter esclarecido um pouquinho aqui sobre essa parte, né? Do empreendedorismo. É muito bom, foi muito bom ter, e eu aprendi bastante. Não, eu também. Vocês falando aí, vindo altos insights aqui. Legal. Eu vou fazer propaganda, né, do meu negócio. Pode, fica à vontade. Quem você quiser, gente, faz a propaganda. Faz a propaganda aí. Vende seu peixe, mulher. Olha o que acontece, Aproveita. gente. Eu trabalho com noivas e eu trabalho com datas. Então, eu preciso que vocês se programem. Sim. Eu tenho uma agenda assim, muito apertada. Então, para quem é noiva, para quem, né, tem um evento, entre em contato, né, através do @ que vai aparecer, né? Tá aparecendo. Para eu poder agendar você, ver sua disponibilidade, apresentar os pacotes que são disponíveis.
e oferecer para você o melhor, né? No meu estúdio a gente tem um espaço super preparado para atender. Tem uma equipe também que trabalha comigo. E também tem essa parte dos cursos. Eu ministro cursos lá também, tanto na área de extensão de cílios, quanto na área de maquiagem e penteado. Então, assim, é muito conhecimento. É legal fazer curso com quem tem experiência, gente. Então, tem essa área toda aí para vocês entrarem em contato comigo e agendar, né? Entra lá porque eu vou passar todas as informações. Legal. Então, eu quero agradecer, viu? Que Deus te abençoe e continue Amém. Nesse programa, né? Nesse projeto maravilhoso, Amém. né? Sim, acredito que você se encontrou do jeito que você gosto, falou aos olhos gosto. dele. Ele gosta. Brilha. Silas, ele gosta de né? fazer gosto. entrevista, né? Eu gosto. E aí que Deus continue te abençoando. Estou à disposição quando você precisar trazer o velho, meu marido, né? Isso, olha, traz o blogueiro. Vou trazer o blogueiro. Eu quero o blogueiro. Aqui. Isso. E aí, para você que está começando, iniciando, né, empreender, não desista. Não vai pelos atalhos, passe pelo processo. Eu digo porque eu sou educadora, né? Eu dou curso e a pessoa chega lá, já quer pôr os cílios correndo, e não é assim, tem tudo um processo, é errando que você vai aprendendo, só que estamos aqui, né, para te ajudar nesse processo, para você ir, né, caminhar mais rápido, mas não pule, né? Isso não vai pelo seu caminho mesmo, vai devagar, que você vai chegar lá. E se você ainda não tem ideia, pede direção a Deus, né, um alinhamento com Deus, Senhor, o que eu faço? Eu não quero mais trabalhar, então, né, vê aquilo que toca no seu coração e não desista, né? Continua, né? Sempre corra atrás dos seus sonhos, não se atrase, sempre vai caminhando junto com as novidades, lançamentos, porque a gente dessa área da beleza todo dia é novidade. Você tem que estar correndo atrás para trazer o melhor para o seu cliente. E deixar o meu @cilios.mara, é só isso, só colocar lá cílios de vermelho, né? De onça vermelho, sou eu. Identidade visual, gente. Sim, eu amo essa cor vermelho, né? A paleta do meu estúdio. Então, cilios.mara, me segue lá, né? Lá você vai encontrar o catálogo, o seu investimento no olhar e também como curso, né? Estou dando o curso aí, foi a primeira educadora a trazer os cílios que duram mais de 30, 40, 60 dias aqui para Brasília. E estou com um novo projeto aí também, né? Como pioneira também aqui em Brasília. Então, segue nas redes sociais, eu e a Kênia, gente. Sim, eu fui para um casamento, essa mulher não tinha vaga. Aí conheci outra maquiadora. E eu comentei, minha amiga tá com a família da noiva lá. Não pude nem marcar maquiagem com ela. Ela, a Kênia? A outra maquiadora falou, ela é um amor, ela faz a minha maquiagem. Então, assim, você já começa a conhecer, né, Falou o nome Kênia, mas eu não falei. Eu não falei nem o seu nome. Ela que já falou. É uma maquiadora que falou que você maquiou ela para um casamento. Eu achei aquilo muito lindo. Eu não citar o nome, ela falou, Kênia, né? Então, é assim, vai se expandindo aí, crescendo. Eu fico feliz demais, porque, gente, vocês ainda vão ouvir falar demais de Kênia Maia e de Mara Macena. E eu vou bater no peito e falar assim, elas participaram. É o primeiro podcast de vocês? O primeiro podcast. Né? Primeiro podcast foi aqui no Despluga. E eu vou te falar, eu tinha vontade, eu gosto muito de assistir. Então eu fico trabalhando, assistindo. Gente, que dia que eu vou ser assim, sentar lá para falar um pouquinho da minha história e tal. Bacana, gente, mas é muito bom. É bom compartilhar. Sim, né? A gente aprende muito. Eu tremi todo quando eu vim entrevistar aqui o deputado Capitão Alder, né? Deputado. Então, assim, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que estudar. E o que eu gosto muito dessas entrevistas é que eu tenho que estudar a temática para poder saber o que está falando. Sim. Não falar abobrinha, né, aqui, né? Então, assim, é isso que eu gosto aqui no Despluga. Agradeço demais o Euclides, né, que é o anfitrião, né, o idealizador aqui do canal. Muito obrigado por confiar aqui em mim, né, em estar conduzindo aqui o Despluga e toda a equipe, né, do Despluga Podcast, o Fagner, a Mari. Tadinho. Então, é isso aí. E ficando por aqui, né? Obrigada. Passa tão rápido. Vai ter outras oportunidades, sim. tá? Chama de novo. Falar sobre outros temas e por aí. Você traz o Marcos, você traz o Jefferson. Isso. Pronto. E fechou.
Galera, ficamos por aqui. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Fui!